E aí, tudo bem? Boa noite a todos nós. Hoje o meu convidado é um convidado especial. Para quem gosta de basquete, para quem gosta de esportes, para quem gosta de uma boa prosa, tenha certeza absoluta que essa será uma ótima companhia. Eduardo Agra, ele é hoje comentarista dos canais ESPN, mas é uma prova viva de que trabalho é sempre fundamental. E com bom senso, com muita determinação, ele foi o brasileiro que mais longe chegou no basquete universitário americano. Ele é formado em direito, ele é professor de inglês. Você vai descobrir boas histórias dele aqui com a gente. O nosso querido Eduardo Agra já está comigo. Eu terei o maior prazer de falar. Vai que não aceita o convite. Então vamos lá, vamos conversar com o Agra, que agora há pouco estava participando de uma live bem legal. Meu querido Eduardo Agra, bem-vindo. Tudo bem? Boa noite, Serginho. Tudo bem com você? Primeiro, agradecer o convite. É um prazer. Eu não lhe conheço pessoalmente, mas sei que você, o seu pai, sempre acompanharam muito o basquete. Eu vi a live que você fez com o meu grande companheiro José Roberto Lux, o Zé Boquinha, e depois disso, por causa da sua simpatia, do seu profissionalismo, da sua forma de tratar as pessoas que lhe visitam, eu fiquei entusiasmado. Hoje eu estou realmente entusiasmado de estar aqui com você. Viu? É o prazer todo meu. Boa noite a todas as pessoas que estejam nos seguindo aí. Muito bom, o prazer é todo meu. Aliás, Agra é tech, Agra é pop, Agra é tudo, né? Eu fiz essa piadinha com você, com seu irmão, outro dia. Eu gosto desse comercial, é verdade. Agrepop. Muito bom, muito bom. E é quase tudo isso mesmo, né? Aliás, é tudo, né? Porque na abertura da live eu falei que você é atleta, foi atleta profissional, jogou na seleção brasileira, mas é formado em Direito pelo Mackenzie. Você é filho de um dos grandes árbitros internacionais da história da Sim. FIBA, e o Newton Agra. Você é professor de inglês, então, se bobear, se cavucar mais, você é calheiro, pedreiro, pintor, você já fez de tudo, né? Precisando, olha, você falou de pedreiro, rapidamente, né? Eu não quero pular as etapas aí que você deve ter pautado, mas quando eu joguei em Kansas State, na Universidade Americana, lá você não ganhava dinheiro. Você ganhava o alojamento, a alimentação e os livros, e obviamente uma educação de 4 anos que custava aí por volta de uns 170, 180 mil dólares. Mas dinheiro na mão, cash, você não ganhava. E eu estava mal acostumado, porque eu fiquei aqui 5 anos no Sport Clube Sírio, antes de ir para lá, como jogador profissional. Então, tinha um dinheirinho no bolso, dava para dar uma passeada, etc. Quando eu cheguei lá, eu não tinha esse dinheiro. E eu falei, eu não vou mexer do dinheiro aqui, que eu deixei guardadinho no Brasil. Então, no meu primeiro verão, os técnicos, para ajudarem os jogadores, para terem um dinheirinho para o segundo semestre, ou o primeiro semestre que fosse, no verão, eles te arrumavam empregos. Entendeu? E o meu primeiro emprego, porque eu morei numa cidade chamada Manhattan, Kansas. Manhattan, Kansas. Eles chamavam lá de The Little Apple. The Little Apple. Tá? E os caras falaram, você quer trabalhar? Eu falei, eu preciso, que eu preciso ter um dinheirinho aqui para ir para o cinema, para pizza, no segundo semestre. Falaram, tá bom. Me arranjaram um emprego, Serginho, desmontando galpões, porque a minha cidade era perto de uma outra cidade chamada Fort Riley, que era um forte do exército americano. E eles montavam uns galpões para guardar lenha durante o inverno, e no verão tinha que desmontar. Então eu passei 3 meses do meu primeiro verão nos Estados Unidos desmontando galpão. E Kansas era assim, no inverno, muito frio. No verão, muito calor. Então de 6 da manhã até 2 da tarde, eu ficava naquele sol desmontando o galpão. Não é pedreiro, mas é um trabalho manual, né? É duro. Quase aí, olha lá, tá vendo? É cavucar um pouco. A Elisa de Ata falou: se souber cozinhar, então fecha a fábrica. É isso aí. Eu tive, durante esses anos, por exemplo, que eu fiquei lá em Kansas State, né? Eu tive que me virar. E a maior parte da minha vida por aqui também, eu vivi sozinho, né? Então, ultimamente, eu tenho que tentado me virar. Mas eu não sou muito legal, não, viu? Tinha que aprender muita É. coisa. Deve ser Tinha um que aprender muita Masterchef aí, coisa. mas não quer. Deve ser um Imagina. Masterchef, mas não quer dizer, né?
Sem chance, Serginho, sem Agra, chance. Fala. eu quero te perguntar uma coisa que, sei lá se alguém já perguntou, mas enfim, pergunta Tá, requentada a gente faz todo dia. É, tá. o seu pai é o Newton Agra, tem 93 anos. Ele é árbitro Isso. internacional, 2 mundiais de basquete, 3 pan-americanos, 4 sul-americanos. Isso. Você já teve a oportunidade de jogar profissionalmente? O seu pai arbitrando o jogo, apitando o Não. jogo, não? Não, ele profissionalmente não, porque quando eu vim para cá em 75 e comecei a jogar profissionalmente, ele já tinha parado de apitar. Então ele só Ah, acompanhava, ele apitava ainda na Federação Pernambucana, mas o árbitro ele tem um limite de idade, né? Então aos 50 anos você tem que se aposentar, tanto na FIBA quanto no basquete sul-americano, CBB, etc. Então ele já tinha parado de apitar. Mas quando eu era de categoria de base, tá? Lá em Recife, lá em Pernambuco, ele apitou alguns jogos meus, mas eu sempre fui muito quietinho, muito disciplinado. Eu acho que, até por influência dele, né, que era um árbitro muito exigente, muito assim, duro, sabe? Ele sim. não aguentava muito papo furado de jogador e sempre pegava no breu. Eu tenho alguns amigos, né, no basquete que eu fiz, grandes amigos, que sempre falam, pô, seu pai, ó, eu vou te contar, eu era chato seu pai. Apitava tudo em cima, pegava no pé. O Marquinhos Abdala Leite, o grande Marquinhos Leite, que é um grande compadre, né? Esse jogo eu assisti. Em 1970, era um campeonato brasileiro juvenil, ele jogava pela seleção da Guanabara. Era o melhor jogador da Guanabara. Na semifinal, meu pai pôs para fora do jogo, porque ele falava muito com a arbitragem e falou: você vai falar mais uma vez, eu vou te pôr para fora. Foi embora. Depois nós nos tornamos grandes amigos aqui no Sírio, na seleção brasileira, e o meu pai sempre saía de Recife, quando tinha oportunidade, para vir me acompanhar nos torneios, nos campeonatos, Campeonato Paulista, Sul-Americano, final, aí vinha. Internacional, só não foi na Olimpíada. E aí, toda vez que o Marquinhos falava isso, via ele, falava para ele assim: o senhor de novo aqui, o senhor vai me pôr para fora de algum lugar, do clube, vai tomar alguma atitude? Pelo amor de Deus, aquilo já passou. Mas ele sempre sacaneava, né? Mas o meu pai foi um ótimo árbitro, né? E fez nome aí dentro da arbitragem brasileira e eu muito me orgulho. É capaz dele estar nos assistindo, não tenho certeza. Mas ele sempre com 93, ele fica acordado, acompanha, tem o WhatsApp, tem Facebook, é muito lúcido, graças a Deus. Graças a Deus. Quem retribui a presença sua da live onde a gente se conheceu é o nosso querido José Roberto Lux. E Nossa, a essa hora tá acordado? tá acordado, tá bem ainda. Nem jantou ainda para te acompanhar. Eu tô O muito bom. Agra, aproveitando que o Esse é um Zé. amigo, viu? Esse é um grande Isso é amigo, bom. grande companheiro. Nós estamos juntos lá na ESPN há 15 anos. Ele sempre me ajudou muito, sabe, Serginho? Sempre foi muito companheiro. E ele está, agora, na sua live, ele também estava em Campos, né? No Rio de Janeiro, Sim. com a Ana, né? Com a Ana Luz. E ele, quando está com a Ana, ele vira outro homem, viu, Serginho? Fica Eu vi. bem-humorado, não é ranzinza, ele acorda para ficar vendo os amigos na live, ele muda muito. Um beijo para Ana. É isso aí mesmo. Ele não joga cadeira no jogador, lembra? Que ele contou uma história de que jogou uma cadeira no Ele era, atleta. ele era esquentado, viu? Ele, Tá. quando foi técnico aí em Rio Claro, lembra? Sim. Aqueles times que ele montou aí. Os times que ele montou, né? Em todos os lugares, né, eram times muito difíceis de jogar contra. Ele era um cara muito capacitado, né? Estudado. Ele foi, se não foi o primeiro, porque a gente tem o Valdir Bocardo, que foi assistente da seleção das Filipinas. Daqui a pouco eu vou começar, ó, falar das coisas lá atrás, hein? Do velho do tempo da Arca, de Noé. Mas Sim. o Zé, se ele não foi o primeiro, ele foi o segundo técnico brasileiro a fazer intercâmbio com as universidades americanas. Porque naquela época, a referência para nós não era a FIBA, não era o basquete europeu, era o basquete universitário americano. Então o Zé foi um dos primeiros, se não foi o primeiro, foi o segundo técnico brasileiro a ir fazer intercâmbio com grandes técnicos. Lute Olson, foi um técnico de Arizona, de Iowa. Ele tem grandes amigos no meio. As pessoas conhecem muito o Zé lá. George Havlin. Ele tem alguns caras famosos, sabe?
E ele trouxe muita coisa de lá para aplicar aqui. E os times dele eram difíceis de jogar. Agora, além disso, ele gostava de um tchaca-tchaca no ouvido do juiz, que eu vou te contar. Brigava com o juiz, brigava com o técnico, brigava com... Ele era danado, ele era difícil de jogar contra. Ele era complicado. Desculpa. Mas ele é complicado no bom sentido, porque para nós aqui era ótimo ver ele. Agora, Não, quem muito, jogava muito, contra se virasse. muito bom técnico. Eu tenho uma bronca dele, porque ele, às vezes ele está fazendo jogos no ar e ele me dá umas cutucadas, sabe? A gente é amigo, a gente se gosta. Sim. Mas de vez em quando no ar ele me dá uns cutucão. Aquele time que eu jogava com o Rock Smith e com o Camisassa e com o Gerson e com o Adilson, ele fala para mim, e ele fala no ar isso. Ele fala no ar. Ele falava que me deixava solto. Que para eu fazer cesta, o ar tinha que estar distraído. Ele fala isso no ar. Ô, sobre a minha pessoa. Então você tem... essa é a hora de você devolver essas ofensas. Me vingar dele, me vingar. É o momento da tréplica. Ô, Agra, grande cara. Ele é muito bom. Você foi campeão mundial no Sírio. Você é pernambucano. Você nasceu no Recife. Jogou no Corinthians, no Sírio, no Palmeiras, no Pirelli. Você tem Monte Líbano. Quase jogou aqui em Rio Claro, né? Bateu na trave para jogar aqui em Rio Claro. Isso. Na época do Zé, inclusive, né? Exatamente. Doutor Narciso Hofling. Narciso Hofling. Era o diretor, ele me convidou. Eu fui aí até Rio Claro conversar. Mas nessa mesma época, Sérgio, eu comecei a minha carreira na Associação Alumni como professor. Tá. Associação Alumni aqui de São Paulo. Então, eu tinha feito um teste para tentar ser professor lá. Rio Claro não tinha aparecido ainda. Apareceu depois. Aí, fui conversar com o Narciso lá, ouvi, né, a proposta. Quando voltei, 2 dias depois, eu fui contratado pela Alumni para começar minha carreira como professor. Em 1986. Fiquei lá como professor e coordenador de cursos por 30 anos, até 2016, quando eu me aposentei como professor, né? Mas quando eu fui visitar, eu gostei muito da cidade. Eu sabia que a torcida era uma torcida maravilhosa, fanática, que lotava o ginásio, que participava dos jogos. Tinha o Zé ainda, né? E foi quase. Mas aí, infelizmente, entrou isso aí. Eu achei que era uma grande oportunidade para a sequência da minha vida, sabe, Serginho? Porque eu joguei mais até 91. Joguei mais 5 anos só, profissionalmente. Então eu sabia que o negócio já estava a caminho, né? Graças a Deus eu tive o final de carreira num grande clube, porque foi o Sírio, que eu tinha passado os 5 primeiros anos da minha carreira no Sírio, quando eu cheguei, menino, 17 anos. Fiquei lá com aquele grande time que estava se formando em 75. E aí fui depois para o Monte Líbano, para o Palmeiras, para o Corinthians. Mas eu sempre falava para mim mesmo que eu gostaria de encerrar a minha carreira no clube que tinha me acolhido, que eu ia me sentir em casa, né? Então eu tinha essa fixação de falar, ó, independente de dinheiro, independente de como esteja o time, eu quero terminar minha carreira no Esporte Clube Sírio. Aí, graças a Deus, deu certo. Eu acabei, os últimos 3 anos que eu joguei profissionalmente, eu joguei lá. E até hoje, por exemplo, Sérgio, eu sou sócio do clube. Eu tenho um filho, Pedro, que tem 30 anos. Ele cresceu no Esporte Clube Sírio. Então eu sou muito grato o tipo de formação que eu tive lá. Não só como atleta, porque era uma família, na verdade. Era uma família que tinha muito craque. De vez em quando tinha que controlar esses craques aí. E o professor Cláudio Mortari fez um ótimo trabalho nesse aspecto. Mas tinha, por exemplo, Marquinhos, Oscar e Marcel. Nessa época, esses 3 caras foram para o Mundial de 78 nas Filipinas, que eu também fui. Sim. E esses 3 caras, eles eram os 3 melhores jogadores da seleção brasileira. O campeonato mundial, que naquela época não tinha esse negócio de Croácia, Sérvia, Rússia, Geórgia, era União Soviética no pau, Iugoslávia no pau, era o time top de linha. Ainda tinha mais Itália, ainda tinha mais Espanha, etc. O Brasil ganhou a medalha de bronze, né? Nós fomos 3º lugar, foi a última medalha trazida pela seleção brasileira
em campeonatos mundiais. Última pela seleção brasileira. São 42 anos atrás. E esses 3 caras ficaram entre os 10 melhores jogadores do campeonato. O Marcel e o Oscar ficaram na seleção dos 5 melhores. Pouca gente sabe disso. E a gente tinha que conviver com esses caras todo dia. Você entendeu? Tinha que controlar isso aí todo dia. O Cláudio, a gente teve um grande capitão de equipe que foi o Dodge, o Washington Joseph, engenheiro, grande amigo, grande irmão, ainda frequenta o clube comigo lá até hoje. Esse cara, ele era o ponto de equilíbrio dessa equipe, porque era um capitão que liderava por postura, no dia a dia, não brigava com ninguém, não reclamava com ninguém, mas esses 3 caras aí, ó, não abriu o bico pro Dodge, todos 3. Então, foi um lugar muito bacana de conviver, né, e de lidar com essas grandes estrelas, porque era estrela mesmo. Quer dizer, eu passei 5 anos com esses caras, entendeu? Era reserva, Entendi. claro. Eu e o Marcelo Vido, você já ouviu falar do Marcelo Vido? Jogou muitas vezes aqui contra Rio Claro, né? Jogou na Isso, bom Pirelli jogador. também, né? Depois ele virou uma estrela, mas na minha época de Sírio, eu e ele, hoje ele é vice-presidente de esportes olímpicos do Flamengo, grande gestor esportivo. Uma dica para você, hein? Bater um papo com ele. Opa. Grande história. Esse cara ficou comigo 5 anos no Sírio e na seleção brasileira, porque nós fomos para a seleção brasileira adulta, a partir de 1976. Eu cheguei aqui em 75, era juvenil ainda, jogava no profissional, tinha sido campeão sul-americano juvenil, mas já treinava e jogava com o profissional do Sírio. Em 76, eu e o Marcelo, junto com os 3 craques, todas as seleções brasileiras a gente era convocado. Então eu e o Marcelo, a gente era reserva no Sírio, reserva na seleção. Viajamos o mundo, ganhamos muitos títulos, mas sempre de mãozinha dada no banco. Até hoje é um grande amigo também, mas a gente passou muito tempo desses 5 anos sentadinho, de mão dada, conversava, batia papo, falava, pô, como é que esse cara joga esse tempo todo? Oscar, Marcel, joga esse tempo todo e a gente joga 10 minutos? Já viu isso? Onde é que você já viu isso? Mas era tudo muito positivo, era uma época boa. Época boa. Muito bom. O pessoal que daqui a pouco vai começar a fazer perguntas, o Flávio já fez uma pergunta aqui de como é trabalhar Tá. com o Rômulo Mendonça, daqui a pouco eu já vou colocar, mas eu queria Tá. te fazer uma pergunta que até a minha querida amiga Lili fez também. Como é que Tá. Eduardo, como é que foi a sua experiência nos Estados Unidos? Que Tá. você chegou, quando eu abri a live eu falei, você chegou ao brasileiro no basquete que mais longe foi na Liga Universitária Americana, você jogou pela Universidade de Kansas State, e Isso. também eu queria que você aproveitasse e emendasse Tá. uma experiência que você teve aqui muito interessante, que deve ter muitas boas histórias, quando você foi tradutor do Allen Iverson. Então, Isso. emendando uma na outra aí, daqui a Tá. pouco eu vou fazer todas as perguntas aqui que Tá o bom. pessoal eventualmente colocar, Legal. mas eu queria Falando fazer essa sobre aí para você. a experiência da universidade, que ela perguntou, né? Sim. Depois de 5 anos reserva desses caras, eu fiquei um pouco cansado. Eu era muito competitivo, Serginho. E eu, sinceramente falando, eu era muito imaturo e competitivo ao mesmo tempo. Então eu não conseguia entender por que eu jogava pouco, sendo reserva do Marcel e do Oscar. Eu achava que eu tinha que jogar mais. E isso aí foi me cansando, sabe? E eu tinha um grande amigo no time também, um jogador americano, Larry Williams, que veio aqui para o Brasil para jogar por esse time, era titular desse time. Ele, o Marquinhos, o Marcel, o Oscar e o Dodge. Esse era o time titular. E ele me convenceu, ele falou, ele me chamava de Duda, é o meu apelido de família, que eu sou Eduardo, então ele me chamava de Duda como ele ouviu meu pai me chamar algumas vezes aqui no Sírio. Então, ele falava para mim, olha, cara, você está aqui, está ótimo, você está ganhando um dinheirinho, você está viajando o mundo, você tem um carrinho, você mora aqui no bairro de Moema, que era um bairro bacana na época e tal, né? Tá tudo lindo, maravilhoso, mas você não joga. Eu estava na época estudando no Mackenzie e tinha que estudar, porque os meus pais, né, a dona Zélia e o seu Newton, sempre foram muito exigentes com essa coisa de escola. Lá em Recife eu podia passar 10 horas na quadra, naquele sol quente, porque a quadra era de cimento e aberta. Entendeu? Contanto que Sim. eu fizesse as lições de casa. Contanto que eu tivesse boas notas na escola. Quando eu vim para cá, Serginho, o meu pai me fez fazer vestibular aqui em São Paulo, tirou uma passagem do bolso, não o clube, porque o clube me dava umas passagens para eu ir visitar. Essa aí ele fez questão de pagar para eu fazer o vestibular lá. Se eu não tivesse entrado em direito no Mackenzie aqui,
eu tinha entrado na Universidade Federal de Direito de Pernambuco, que é a segunda a faculdade de Direito mais antiga no país, só atrás da São Francisco, Faculdade de Direito de Recife. Tinha entrado lá também, eu ia ter que voltar, entendeu? Então, esses hábitos escolares me ajudaram muito quando esse desafio apareceu para mim. Porque o Larry falou, a gente vai te arranjar uma full scholarship, quer dizer, você vai ter tudo pago, só não vai ganhar dinheiro, tá bom. Só que você vai ter que estudar, porque eles tinham uma escala lá de 0 a 4, que você tinha que ter em todas as 6 matérias que você tivesse por semestre, você tinha que ter uma média de 2.0, senão você não podia jogar. Aí você tentava recuperar isso no verão, se não recuperasse na primeira oportunidade, se não recuperasse na segunda, você perdia a bolsa de estudos. Quer dizer, então, pressão acadêmica lá também. Mas como eu tinha criado bons hábitos, né, escolares, quando eu cheguei lá, eu não entendia nada, eu não falava nada, eu conseguia ler e escrever. No meu primeiro contato com o técnico, o Rolando Blackman, que depois veio a ser um All-Star, 12 anos, 12 temporadas no Dallas Mavericks, e foi meu companheiro lá, ele falava espanhol, porque ele tinha nascido no Bronx, mas os pais eram panamenhos. Então ele foi ser meu intérprete. E o técnico falou para mim assim, ó, você pode ser muito bom jogador, você pode ajudar a gente como jogador, mas se você não estudar, a gente te manda embora de volta para o Brasil. Então, esse aí tudo me ajudou muito. Então, eu fiquei os 4 anos, né, a experiência da faculdade, me formei lá, em educação física. Quando eu voltei, eu comecei a trabalhar com professor de inglês em 86. Aí, de 2002 até 2005, na época, a marca que patrocinava a NBA era a Reebok. Tá? E a Reebok trouxe muitos jogadores, muito técnicos da NBA, para fazer clínicas aqui. E um dia uma pessoa foi no Alumni procurando um intérprete para as clínicas de basquete, e os camps e as coletivas de imprensa, e não conseguiu encontrar uma pessoa que soubesse sobre o jogo. Eu era professor, não era do departamento de tradução e interpretação. Mas aí o diretor do departamento falou, ó, mas tem um jogador aqui, desculpa, tem um professor aqui que eu acho que ele jogou basquete. Eu sempre procurei desvincular o atleta profissional de basquete com o professor. Então, essa época, se você chegasse no Colégio Santo Américo ou na Associação Alumni e você procurasse pelo Agra, ninguém sabia quem era. Se você não procurasse pelo professor Edu, aí o cara sabia, entendeu? Aí o cara falou, professor Edu, acho que ele jogou basquete. O cara falou para ele, acho que ele jogou basquete. Quando eu cheguei, o cara da agência, ele gostava de basquete. Então ele sabia que eu tinha jogado no Sírio, na seleção, e aí me contratou. E aí eu fiquei de intérprete de muitos bons jogadores. Então eu fui intérprete do Shaquille O'Neal, eu fui intérprete do Kareem Abdul-Jabbar, eu fui intérprete do Bill Walton, e fui intérprete também do Allen Iverson, logo depois que ele tinha ganho o prêmio de calouro do ano. Quer dizer, era um moleque de 21, 22 anos, com dinheiro no bolso, vindo para a América do Sul, e só queria saber de passear, né? Então me deu uma dor de cabeça danada. Mas legal, cara, boa gente. Só era menino maluquinho. Agora jogava. Mas, você não, mas o momento, horário impróprio para falar das dores de cabeça que ele te causou, né? Enquanto intérprete. Ele normalmente ele queria. Eu era um homem casado com um filho pequeno na época. Né? Homem casado com um filho pequeno. Então, eu tinha que explicar para os caras da agência da Reebok e falava: olha, eu não posso falar para minha esposa em casa que eu saía de casa para ficar com ele a partir das 8 da manhã e ficava até depois de jantar. Eu não posso chegar em casa às 5 horas da manhã e falar para minha esposa, olha, eu tive que ser o intérprete do Allen Iverson. Ela não ia acreditar nessa história, né? Eu só fui porque eu tinha que ir, porque eu era intérprete. Então, tive que evitar aí esses programas. Mas mesmo assim, eu ficava até a hora do jantar e eu ficava. Depois tinha que ir embora. Entendeu? Mas os demais que você foi intérprete foram experiências legais também. Não, mas Carinha do Jabá. Olha, em geral, o Shaquille O'Neal, por exemplo, que eu tive oportunidade de ficar mais tempo com ele, né? Na época ele era a grande estrela da NBA, na verdade, né? E eu pensava com meus botões, né? Pô, esse cara é marrento, vai me dar trabalho. Você precisa ver a forma como esse cara tratava todas as pessoas aqui. Com educação, com cuidado, sabe? Uma forma muito carinhosa de tratar todo mundo. E a gente acabou ficando mais próximo, né? Porque ele era assim, os caras queriam levar ele para comer nos restaurantes sofisticados, né? Aquelas churrascarias, aqueles restaurantes finos de São Paulo, do Rio, né?
E ele gostava de comer comida normal. Então, um dia a gente foi no Sírio, no Esporte Clube Sírio, como eu era sócio, conhecia as pessoas, a gente treinou lá alguns dias para ele treinar, né? O dia que ele... Lá tem um trampolim na piscina, Serginho, que nem o sócio pode pular, que é muito alto, é lá em cima. Ele falou, ô, Ed, será que dá para eu nadar? Eu falei, eu vou falar com os caras, deixamos ele nadar. O que ele fez? Subiu lá pro trampolim e pulou. Quase seca a piscina toda. E um dia a gente tinha ido almoçar num lugar lá, e de noite a gente tinha um jantar num lugar sofisticado, sabe? Que era o Terraço Itália, tá? E ele falou assim, onde nós vamos à noite? Eu falei, ó, vamos num lugar hoje à noite. A gente já estava um pouco mais próximo. Falei, hoje à noite a gente vai num lugar aí sofisticado, viu? Comer aquelas comidas. Ele falou, mas é aquelas comidinhas pequenas? Eu falei, Falou, dá para passar no McDonald's? Era umas 6 horas da tarde. Dá pra gente passar no McDonald's? Eu falei pro cara da Reebok, o cara deixa ele comer um hambúrguer, pô. Chegou aqui 10 dias, só come coisa sofisticada e carne, enche ele na churrasca. Vamos levar. Nós fomos no drive-thru do McDonald's, porque a gente pensou, né? Se ele entra no McDonald's, Serginho, imagina, né, a comoção. Ele tinha 3 seguranças com a gente sempre. Mas independente disso, a gente pensou na zona que ia ficar, né? Aí o que ele fez? A gente passa no drive-thru. Eu falei, tá bom. Fomos no drive-thru. O que aconteceu? No drive-thru, em vez de ele esperar o motorista pedir, ele desceu para ir pedir para a menina. Imagina a menina da janelinha, chegando esse cara gigantesco e fazendo o pedido do hambúrguer. Foi demais. E a gente riu. Mas ele era muito simpático, cara, muito educado, sabe? Cuidadoso. O Karim Abdul-Jabbar, que eu tinha preocupação, que lá nos Estados Unidos falavam que ele era um cara muito fechado, um cara muito, às vezes, chegava a ser mal-humorado e tal. O cara chegou aqui, o cara foi um doce com todo mundo. Muito legal. E todos eles. Os que vieram aqui, eu não tive dificuldade, os técnicos também que vieram. Então, a minha carreira na ESPN começou porque no Allen Iverson, numa coletiva de imprensa, porque eu tinha que ir na clínica, nos camps e nas coletivas de imprensa e ficar o dia inteiro com o cara. Eu estava trabalhando como intérprete do Allen Iverson e a ESPN estava fazendo uma matéria lá. E o produtor da matéria, o Luciano Silva, estava lá. E me viu lá. Nessa época, o nosso querido José Roberto Lux, ele era o técnico do time da Telemar, no Rio de Janeiro. O time que o Oscar montou. Ele o técnico, né? Porque ele foi técnico do Oscar na Telemar, no Corinthians, no Flamengo, né? Todos esses lugares era o Zé, o técnico. O Oscar gostava muito dele. E o Zé, às vezes, nos jogos de sexta-feira, ele não conseguia vir. Entendeu? Por causa dos compromissos com a Telemar. E ele tinha acertado isso com a TV. Então, de vez em quando, no meu primeiro ano inteiro, eu substituía o Zé quando ele não podia vir. Então, a minha carreira na ESPN começou em 2005 dessa forma. E lá se vão 15 anos, né? Esse é o meu 15º ano. Que legal. O Jefferson Sobral, que também jogou basquete, a família Sobral, uma família que tem muita história no basquete, colocou se você jogava com o tênis desamarrado. Não, nunca jogava com tênis desamarrado, não, porque lá onde eu joguei em Kansas State, por exemplo, a gente tinha que fazer primeiro aquela proteção de bota de esparadrapo, né? E sempre com tênis de cano alto, nesses 4 anos que eu fiquei na universidade. Quando eu voltei para cá, eu tinha uma dor no pé esquerdo, é por isso que ele está perguntando, o Jefferson. Eu tinha uma dor no peito do pé esquerdo, que nunca foi fratura, nunca foi nada, mas esse pé do tênis, eu deixava meio desamarrado, sabe? Então os caras me sacaneavam muito por causa disso. Esse pé esquerdo era desamarrado, o outro não, mas não. O Jefferson Sobral, grande jogador, jogou profissionalmente, jogou lá no Harlem Globetrotters, jogou no Lakers, fez teste no Denver. As pessoas não sabem muito disso aqui. Mas o Jefferson rodou muito aí, jogou em grandes... Como eu estou te falando, o Lakers, Denver fez teste no Harlem Globetrotters, né? E aqui jogou profissionalmente em muitos times. Grande cara também. A família Sobral toda, um grande beijo para eles lá. Ele jogou, eu lembro, a gente torceu muito por ele quando ele fez o teste lá no Lakers, tal, um grande atleta, grande jogador. Muito articulado, ele falava muito bem, grande cara também. Grande cara. Vamos lá. Ele só é meu pato lá no Parque do Ibirapuera, porque eu sou assistente técnico, embaixador e jogador do Parque do Ibirapuera. Eu gostava muito de jogar na rua. Tá? E da última vez que ele foi fazer um jogo lá, jogava ele e o Baby lá, o Baby da NBA também, num time, mas o time do Parque do Ibirapuera ganhou, viu, Jefferson?
Ficou, Então, tá ficou aí. para nós aquele lá. Um abraço para ele. Vamos marcar uma live com o Jefferson. O Jefferson terá direito à réplica. Vamos lá. Esse merece. Tem muita história para contar. Muito bom. O Flávio Desan, meu amigo, perguntou como é que é participar das transmissões descontraídas com o Rômulo Mendonça. Tem que usar fralda porque você não para de rir? Como é que é? É assim, ó, veja bem, existe o Agra antes do Rômulo e depois do Rômulo. Tá? Então, a minha personalidade, Sérgio, sempre foi de um cara muito comedido, muito quieto, eu não falo muito, eu falo baixo, eu não sou um cara de muito demonstrar muita emoção. Tá? Nós estamos juntos lá há 9 anos. Então, e isso vale para o Zé também. Ele ajudou muito nós, dois, que somos mais assim sérios, sabe? Na coisa, na hora do trabalho. Ele ajudou a gente a dar uma relaxada. Então, de vez em quando, ou de vez em quando não, muito frequentemente, você me vê gargalhando nos jogos, dando gargalhada das coisas que ele fala. E é uma coisa muito espontânea, porque como ele é muito criativo, ele está sempre aparecendo com um bordão novo. Tá? Ele vê a coisa e ele fala. Então, um dia a gente estava fazendo um jogo, o cara pegou a bola na lateral, ele estava completamente livre. Ele falou, por que você me deixa tão solto? E se eu gostar de alguém? Aí você que está do lado, você não aguenta. Aquela coisa que ele grita no meu ouvido dos Splash Brothers, quando estava o Golden State lá, o Klay Thompson e o Stephen Curry, quando fazia bola de 3, ele gritava na minha orelha, né? Entendeu? Então, quando eu for fazer jogo com ele, eu deixo esse microfone aqui, ó. Como chama? O fone aqui. O fone. E o outro eu tiro um pouquinho para ouvir o jogo. Porque ele grita aqui muito e chega em casa eu tô assim, ó. E a gente brinca muito porque ele não dirige em São Paulo, ele é de Minas Gerais, ele é de Divinópolis. E ele mora no meu caminho para casa. Sempre morou, desde que ele chegou em São Paulo. Já mudou de casa, mas ele mora no meu caminho. Então ele volta comigo, quando fazemos os jogos juntos, todos os jogos. Eu dou carona para ele todos os jogos. Agora, quando ele começa a gritar muito, aí eu ameaço no ar e falo, ó, você hoje vai voltar de Uber hoje, hein? Não vai voltar comigo, não. Vou levar você, não, tá gritando muito. Mas olha, as pessoas não se enganem. Porque às vezes a gente vê o jogador, o narrador mais solto, que brinca muito, grita muito, etc, etc. Mas é um cara, Serginho, extremamente preparado. Então ele se prepara para todos os jogos, ele sempre chega informado, ele sabe da estatística, ele sabe dos números, entendeu? Ele sabe da história. Então, às vezes, esse lado bem-humorado dele, as pessoas podem ter uma ideia que ele é um profissional assim meio largado, mas não é, viu? Extremamente preparado. Não chega na cabine sem estar pronto para o jogo. Eu imagino. O Fábio está te perguntando, nós também, né? Ele é muito bom. O Fábio está me perguntando aqui, qual que é o melhor jogador da atualidade e para você, qual é o melhor jogador da história? Olha, da história é mais fácil, porque eu sempre fui completamente Michael Jordan, entendeu? Eu acho que o LeBron, o Kobe, o Magic, o Larry são pessoas de altíssimo nível, mas o Michael Jordan acima, eu acho, dos outros. Na atualidade, muita gente gosta do Giannis Antetokounmpo, do grego. Eu também gosto, tá? Mas hoje eu continuo ficando com o LeBron James. O LeBron James foi a 9 finais da NBA. Ele está na 17ª temporada dele, 17ª. A condição física que ele tem, a condição técnica que ele foi melhorando a cada ano. Tá? Então, para mim, nos últimos... Eu o vi pessoalmente nas finais de 2013, quando ele estava no Miami Heat. Tá? Então eu vi ele bem pertinho, Serginho, treinando, se preparando, jogando, indo na coletiva. Tá? Então, de 2011 para cá, eu não vejo outro jogador no mesmo nível dele. Tá? Então, o Kawhi Leonard é muito ótimo jogador, obviamente vencedor. O Giannis Antetokounmpo, o grego, grande jogador. E tem muitos aí, né? O Stephen Curry, tem alguns. Mas hoje eu ainda ficaria, se eu fosse começar um time da NBA hoje, eu ainda continuaria escolhendo o LeBron James. O Sans está perguntando, pede para que eu te pergunte, se o melhor jogador que você jogou na Universidade de Kansas State foi o Roland Beckman. Rolando Blackman. Excepcional jogador. Né? Eu consegui jogar com ele 2 anos.
Quando eu cheguei, ele em 1980, ele era titular do time americano que iria para Moscou, né? Mas por causa do boicote da guerra, da invasão do Afeganistão, os Estados Unidos acabou não indo. Ele era titular daquele time. E depois a carreira dele na NBA foi fantástica, né? All-Star aí, 12 anos, depois terminou a carreira, jogou no New York Knicks, era um jogador que tinha 1,98 m de altura, mas jogava como um jogador de 1,90 m, muito habilidoso com as duas mãos, arremessava muito, a condição atlética muito forte. Então, que eu joguei lá em Kansas State, que eu também joguei com outro jogador, as pessoas falam um pouco dele, mas no mesmo time, né, desse time que a gente teve muito sucesso, eu joguei com um jogador chamado Ed Nealy. Depois o pessoal pode dar uma pesquisada. Ed Nealy. Jogou muitos anos na NBA, era um cara enorme, né, muito forte, que a principal papel dele no time era, ele é, se eu não me engano, um dos 3 líderes da história da Big 8, não da Big 12, da Big 8, da Conferência Big 8, na história da Big 8, um dos líderes de rebote. E ele lá na NBA, ele fazia muito bloqueio para os caras no ataque, ajudava muito a defesa e pegava muito rebote. Um dos títulos do Chicago Bulls, ele foi campeão com o Chicago Bulls, mas jogava pouco, né? Mas foi campeão. E depois ele teve uma carreira boa em San Antonio, no Phoenix Suns, e jogamos juntos também. Ele eu joguei 3, o Rolando joguei 10 com ele 3. Muito bom jogador também. A Tá da Almeida, ela colocou aqui que vocês mudaram o modo de narrar os esportes. Como diria um aluno meu, vocês são um plus a mais no jogo. Você, o Zé Boquinha, o Rômulo Mendonça, enfim, são pessoas que... Olha, só fazer uma menção, né, que a gente não falou o nome dele, mas eu passei 15 anos com o Everaldo Marques, que agora trabalha, como a gente gosta de falar, na concorrente, né? Trabalha na concorrente. Mas eu sei que o Zé também, nós temos um respeito e um apreço muito grande pelo Everaldo Marques, porque é também um grande narrador. Estilo muito diferente bom do Rômulo, tá? Não me põe em frio e pergunte quem é o melhor, porque são estilos diferentes, tá? Então eu tinha, e o Zé também, uma afinidade muito grande com a forma de trabalhar com o Everaldo Marques. Agora, nesses últimos 9 anos, o Rômulo Mendonça, obviamente, revolucionou a forma de narrar o esporte, né? E ele conquistou públicos diferentes. Então, o molequinho de 12, ele gosta do Rômulo Mendonça, tá? O veterano de 45, que jogou basquete, também gosta. E por aí vai, entendeu? Mas são 2 grandes profissionais que a gente lá, por exemplo, tem muita afinidade, gosta muito. A gente tem alguns caras muito bons lá também, né? O Fernando Nardini, o Ari Aguiar, eu não quero esquecer nomes, né? Mas o Renando Couto, a gente tem muita gente bacana lá que eu, por exemplo, e o Zé também, a gente tem identificação e vai trabalhando. Pra gente, que nós somos um pouco mais de idade, um pouquinho mais veteranos, né? Esse pessoal mais novo fez um bem danado. Rejuvenesceu. Cledi Oliveira, gosto muito do Cledi, muito. Hoje mesmo ele estava narrando o alemão à tarde aqui. Muito legal, muita gente boa. Muito bom. Bom, você tem um timaço aí, né? O pessoal adora mesmo. Um abraço para Thaís Nadruz de Almeida. Muito bacana, Thaís. A gente conversou bastante ontem após a live com o Edgar Falcão. O Jefferson Sobral falou que vai ter volta, então que seja aqui numa próxima live, por que não? Estamos aqui para semear o caos, como diria o Rômulo Mendonça, né? Vamos semear o caos, né? Ele sabe que eu sou competitivo. Nesses eventos, por exemplo, a gente tem o Desafio dos Parques, a gente tem o Streetopia, que é um movimento sensacional. O ano passado me deram a oportunidade de ir para o Quai 54, lá em Paris. O Gustavinho Lima, que hoje é o gerente das categorias de base do Esporte Clube Corinthians, que foi o capitão na Liga Ouro que o Corinthians subiu, depois foi o capitão na primeira temporada do Corinthians no NBB, o ano passado, né? O Hoops Park, que é um lugar que tem umas quadras de basquete aqui em São Paulo, muito popular, a gente fez um jogo beneficente no dia 21 de dezembro, tá? Para coletar alimentos, etc, etc. E eu era o técnico do time do Gustavo, contra os amigos do Fernando Medeiros, que você deve ter visto já o Fê Medeiros por aí, trabalha na Bandeirantes, na NBA de domingo e tal, NBA Live, eu acho, se não me engano. E eu entro nesses lugares assim, é tudo brincadeira, né? Desafio do parque, mas eu não quero perder, eu não gosto de perder, entendeu? E o Jefferson sabe disso. Aí eu
eu fico bravo, eu fico mais ou menos parecido com o Zé Boquinha em Rio Claro. Muito bom. Só não, Eu quero mandar um. só não brigo com o juiz, mas o resto eu faço parecido. Fala. Não, é quase igual então o Zé. O Zé briga já com o juiz. Mensageiro do caos aqui, você aqui com você e com o Jefferson Sobral. Eu quero registrar aqui a presença do senhor, seu pai, Newton Agra, que honra Opa. estar podendo participar desse momento aqui entre vocês, entre a família Agra. Seu Newton Bacana. tem uma história super importante, 93 anos, graças a Deus aí, com ótima saúde, muito prazer, viu, seu Newton? Um abração pro senhor. Acho que o senhor tem muito orgulho do filho aí, que é realmente uma grande celebridade aí no basquete e também na ESPN. O Lê Celebridade Tavares, é brincadeira. celebridade. Celebridade é brincadeira. Vai. Não, que isso. O Lê Tavares, um grande abraço. O Napolitano tá mandando um abraço para você aí também. É técnico de basquete, categorias de base, aqui em São Paulo, bom técnico. A gente está bem servido de técnicos de categoria de base. Isso aí tem melhorado muito, viu, Serginho, no basquete brasileiro. Muito bom. A Lili Gomide perguntou qual foi a experiência mais marcante na sua vida. Eu tive algumas, viu? Eu vou ser sincero para você, eu até separei aqui, sabe? Serginho, tá vendo isso aqui, ó? Dá para ver o que é? Dá para ver. É um anel, tá? Isso aqui tem uma pedra, né? E tá escrito Kansas State University. E tem o ano, 83. Isso aqui é o meu anel, cara, de formatura. Tá? Então, molequinho que saiu de Recife, com 17 anos, foi estudar e ser o terceiro brasileiro a jogar no basquete universitário americano. Com o nível que a gente, graças a Deus, obteve lá como equipe. Mas receber um anel de formatura numa universidade americana, depois de tanto sacrifício, de tanto esforço, tá? Talvez seja o segundo maior momento da minha vida, quando eu recebi esse anel na minha formatura lá. Tá? O outro é o seguinte, quando eu era novinho, com 11, e eu falei pro meu pai que eu queria jogar basquete, no meu clube tinha um nadador que tinha sido um nadador olímpico. Então, até os 11, do 9 aos 11, eu nadava. Eu queria ir para a Olimpíada nadando. Tá? Aos 11 eu desisti e falei, não, agora o meu sonho, um beijo pro meu papai e um beijo para minha irmã Ângela, que muito provavelmente está com ela lá também, assistindo. Ângela e meu irmão Mário. Então, eu falei para ele, agora eu não quero mais ir nadar, agora eu quero ir jogar basquete, porque eu me apaixonei por basquete. No dia que ele me levou numa final de campeonato brasileiro, em Belo Horizonte, seleção paulista, seleção mineira, com o ginásio do Minas Tênis Clube, 68, hein? Lotado de gente. E tinha um jogador em São Paulo chamado José Geraldo de Castro. Você lembra dele, não? Hoje mora em São José, jogou em São José, no Palmeiras, no Corinthians, foi para a Olimpíada de 68, jogou em 70, Campeonato do Mundo, foi seleção brasileira. E esse cara, até hoje, eu sigo futebol, mas eu não sou um cara de futebol. Mas, por exemplo, Falcão, Ademir da Guia, Beckenbauer, são algumas das minhas lembranças. Não sei se você chegou a acompanhar, o seu pai com certeza acompanhou. Esses três caras, para mim, foram os caras mais elegantes que eu já vi num campo de futebol. Ou, melhor, um dos três atletas mais elegantes de todos os esportes que eu já vi. Tá? O Zé Geraldo, para mim, batia eles. Ganhava no quesito elegância. E eu fiquei apaixonado pelo jogo por causa do Zé. Então, para um menino que saiu de Recife, cara, aos 17 anos, largou a família, largou os amigos, veio para São Paulo, largou tudo em São Paulo, foi embora para Kansas. Só faltava o meu sonho de 84, que era o sonho olímpico. Tá? 80 eu não fui, por quê? Eu morava nesse interior de Kansas num tempo que para falar com os meus pais, eu tinha que mandar carta no correio. Quer dizer, obviamente, ninguém daqui me viu jogar em 80 lá, tá certo? Passei batido. Em 84, quando eu voltei, cara, o Brasil já tinha sido campeão do pré-olímpico em 83, com um tremendo no time. Então você pensa, esse time foi campeão do pré-olímpico, já tá pronto. Sim. Palmeiras fez um amistoso, cara, em abril de 84, contra a seleção brasileira que ia disputar um torneio fora, na Europa.
e fez um amistoso contra nós. Eu jogava no Palmeiras, era o armador e o capitão. Tá? Pelo meu desempenho naquela partida, olha aí você, eu falei que eu tenho esse filho maravilhoso, lindo, inteligente, culto, educado, trabalhador, palmeirense também. O único problema que ele tem, ele é palmeirense. Aí o que aconteceu? Eu fiz esse jogo, cara. Ele me convidou, me levou para treinamento lá em Itanhaém, lá na Cibratel, antiga Cibratel. Acho que até existe até hoje. E eu fui treinar, cara, entre os 15 jogadores, só vão 12. Então eu fui achando que era um prêmio ao que eu tinha feito. Mas eu falei, cara, eu já estou aqui, vou brigar. Seja o que Deus quiser. Né? Então, dos 12 jogadores que tinham sido campeões do pré-olímpico, eu fui o único que ele mudou. E aí ele me levou, sabe, Serginho? Ó. Que beleza. Não sei se dá para ver. Tem um pizinho da física. Depois, se a gente tiver tempo, se você quiser, eu explico. Eu explico agora. O tempo é você que controla. Não, mas pode falar, por favor. Então é o seguinte: tem a homenagem à Olimpíada. E esse meu filho, ele se chama Pedro, sabe? Se chama Pedro. Mas eu, desde pequeno, nunca chamei ele de Pedrinho, Pedrão, Pedroca. Eu sempre chamei ele de Pi. Sempre. E o Pi, o valor dele, se você lembra, eu faltava muito nas aulas de matemática, de física, eu só aprendi depois de velho. O Pi, o valor dele é 3 vezes 14. Então as minhas camisas, desde sempre, lá em Recife era 14. Quando eu cheguei no CIR era 14, eu tive que mudar. Depois, se você quiser, também explica essa historinha muito engraçada. Tá? E quando eu cheguei em Kansas State também era 14 no começo. Então, o Pi é referente às 3 camisas que eu sempre joguei com o número 14 em homenagem ao meu filho, que foi talvez ou o primeiro ou o segundo maior acontecimento da minha vida. Mas o maior de todos, e a sensação melhor que ela perguntou, né, foi nem jogar as competições dos Jogos Olímpicos de Los Angeles, porque tinham grandes times, não tinha a União Soviética, porque tinha boicotado também, mas tinha Espanha, tinha Itália, tinha os Estados Unidos com Michael Jordan, por exemplo. Né? Era um grande Patrick Ewing, era um grande time. Então, o que mais me emocionou lá não foram nem os jogos. Foi o desfile de abertura, Serginho. A hora que eu entrei naquele estádio olímpico de Los Angeles, né? E eu fiquei lado a lado, perfilado, ouvi passar à minha frente todos os grandes atletas em todos os esportes do mundo. Do mundo. E aí passa um filme na sua cabeça da sua trajetória, sabe? Tudo que você passou, os sacrifícios, as conquistas, né? As coisas que você teve que correr atrás. E você olha do lado e você vê isso aí e você fala, porra, hoje, eu sou um dos grandes atletas do mundo no meu esporte. Sim. Porque eu tô aqui. Sim. Entendeu? E eu fiquei tão emocionado que eu lembro como se fosse hoje. Eu passei, acho que 90% do desfile abraçado ao ombro do meu amigo Marquinhos. E ele falava assim, Pernambuco, para com isso, Pernambuco. Para com isso, Pernambuco. Para de dar vexame, Pernambuco. Olha o desfile, olha aquela atleta ali, olha aquele atleta ali. Entendeu? E eu fiquei muito emocionado, demais. Então, para mim, esse foi o maior momento. Aí vem depois, aí talvez, fora da carreira, o nascimento do meu filho, né? E essa formatura aqui também foi puxado emocionalmente. Puxado. Tem uma foto muito bonita sua, com o que eu vi, que é com o Kadum, o Marcel, o Oscar, vocês abraçados no Estádio Olímpico de Los Angeles, uma foto muito bonita e realmente... No desfile. Imagina a sua emoção, né? Ah, demais, demais. E você vê, eu nunca, às vezes, eu olhava do meu lado, isso é verdadeiríssimo, não é falsa modéstia, não. Às vezes eu olhava, por exemplo, eu estava do lado do Carioquinha, eu estava do lado do Marquinhos, eu estava do lado... O Oscar não, que cresceu comigo na Seleção Brasileira Juvenil, o Marcel também não. Mas esses outros caras, o Adilson, quando eu morava em Pernambuco, eu via esses caras na televisão, Serginho. O Mosquito, por exemplo, eu vi na televisão. Aí, de repente, você está convivendo com esses caras. Então, tinha dias, isso é verdadeiro. E não era no começo só. Eu tinha época, por exemplo, nas Filipinas, né? Que depois a gente foi terceiro lugar, a gente ganhou um dinheirinho, sabe? Um prêmiozinho.
o grande diretor José Cláudio dos Reis deu um jeitinho para a gente ganhar um tutuzinho. Eu fui viajar. Após os jogos, nós fomos para Hong Kong, nós fomos para o Havaí, nós fomos para São Francisco. E aí eu falava para os meus amigos depois, né? Então eu fui viajar, eu, o Carioquinha, o Adilson, o Marquinhos e o Marcelo Vídeo. Os meus amigos de basquete de Pernambuco, os caras ficavam assim, ó. E eu também. Você entendeu? Então eu nunca passei desse estágio de não deixar de olhar para esses grandes nomes da história do basquete brasileiro, né, que eu tive a oportunidade de conviver, e de me tornar amigo depois. Hoje, por exemplo, eu posso passar a mão no telefone e eu não vou dizer qual que é dos dois, tá? Presta atenção. Eu falo isso para os meus amigos. Eu tenho a liberdade, cara, de passar a mão no telefone, tá? E eu falo, e de ligar para o Pelé e de ligar para o Garrincha ou para o Tostão. Porque eu falo que o Amaury e o Vlamir são esses caras, né? Então hoje eu posso passar a mão no telefone e ligar para o Amaury. Eu posso passar a mão no telefone e ligar para o Vlamir. Conversei com o Vlamir ontem, que é meu companheiro lá também. Me ajudou muito lá na ESPN. Você entendeu? Então a coisa que eu tenho na minha cabeça, Serginho, é assim. E às vezes você pode pensar assim, porra, esse cara está sendo falso modesto. Não. Eu sempre enxerguei, muito cedo, que esses caras que eu convivia no dia a dia no CID, na seleção brasileira, eu não tinha o mesmo talento. Tá? Eu não tinha o mesmo talento. Mas muito com certeza eu trabalhei muito mais do que a maioria deles. Porque eu acreditava, se eu não sou tão talentoso, eu tenho que trabalhar mais para ter uma vaga. Então, eu te perguntei sobre cinema. Eu gosto muito de cinema, você falou que adora, né? Eu gosto muito de cinema. E eu sempre prestei muita atenção, e é uma coisa natural, aos coadjuvantes dos filmes. Não, o protagonista era importante, era, mas eu sempre me identifiquei desde cedo com aquele cara que é o coadjuvante. Então, é o cara que você vai num filme, ele tá. Você vai no outro, ele tá. Você vai no outro, ele tá. Você não lembra o filme que ele fez, você não sabe o nome dele. Entendeu? Então eu gosto de pensar que eu sempre fui dentro do nosso basquete, porque as fases que eu passei foram ótimas do basquete brasileiro, que eu sempre fui um coadjuvante. Mas eu fui um coadjuvante que eu estava sempre lá. Fui um coadjuvante que eu estava sempre participando. E muito mais por esforço, entendeu? Do que talento. Então a mensagem que eu sempre deixo, antes de você, estava conversando com meninos e meninas de um projeto grande de basquete em Sobral, no Ceará. Olha que legal. E a mensagem que eu falo para eles é isso. Eu falei, olha, eu estava num Sobral, só que era lá em Pernambuco nos anos 70, porque era Sobral mesmo, era pequeno, né? E a comunicação era dificílima. Então, São Paulo, pra gente lá, era um lugar longe. Entendeu? Era um lugar longe. Era um lugar que naquela época não tinha comunicação. Então, eu falo para eles, ó, eu era um menino pequeno que jogava basquete em Sobral, que sonhava em ir para a Olimpíada. Aí, eu continuei acreditando nesse sonho, eu foquei, eu planejei, eu sacrifiquei e consegui alcançar os meus objetivos. Não foi de forma protagonista, mas foi. Mas foi. Então, sempre falo, tem que acreditar em sonhos, sabe, Serginho, sempre. Você não pode nunca desistir, cara, porque você, mais cedo ou mais tarde, você vai ter alguma recompensa. Se você não tiver naquilo que você gostaria de ter alcançado, vai te fazer melhor como pessoa. Tá? Você vai ser uma melhor pessoa, um melhor pai, um melhor irmão, um melhor amigo, né? um profissional melhor. Por quê? Porque você vai ter foco, você vai ter dedicação. Mesmo que você não se torne um atleta de alto nível. Que foi assim, que eu sempre acreditei, sabe? Vai atrás. Se não der certo, cara, você praticou esporte, você aprendeu a ter disciplina, você aprendeu a respeitar os outros, você aprendeu a ter amizades, a mantê-las, né? Então essa credibilidade, e meu pai sempre falou isso para mim, a credibilidade que você pode ter com seus pares, tá? Ela é muito maior do que sucesso, do que dinheiro, do que fama. Entendeu? Então eu acredito muito nisso. Não é verdade? Você, por exemplo, é um cara que está aí batalhando, tem um pai que é exemplo também, né? Então não tem como dar errado, cara. Alguma hora dá certo. Não tem como dar errado. Entendeu? Pois é, o Agra, você é inspirador. E eu vou te pedir uma gentileza, eu sei que a senhora... Você já me chamou de celebridade inspirador, hein? Cuidado, hein? Essa live vai terminar em algum caminho aí, não sei como. Vamos ver, vai terminar. Vamos ver.
Vamos ver como Fala. ela vai terminar. O Tá, Agra, fala. eu quero pedir uma gentileza para você, Pois não. que eu acho que é um desejo de todos nós aqui que estamos acompanhando a live. Tem Tá, uma pergunta do Rogério. O Rogério, eu emendaria a pergunta dele com uma colocação muito boa do Zé Boquinha. tá, Então eu queria deixar essas duas perguntas, se você me permitir, para a gente fazer um bônus aí dessa tá. nossa live, porque já está quase chegando no fim. E se Tem você me histórias permitir engraçadas. reservar um pouquinho, Pois não. Depois, na não, volta, você tem umas reservar um historinhas pouquinho do engraçadas. tempo. Tá, Então, é isso que eu quero saber. Eu quero saber das histórias engraçadas, eu quero saber da história do Sírio, que você mudou de camiseta. Eu quero te perguntar do Larry Bird, que você jogou contra, com muita sim. gente boa aí que você jogou também contra. Então eu quero te pedir a permissão da gente fazer só uma extensão numa próxima live, agora, na sequência dessa, para eu já Tá, começar com a pergunta do Rogério. Tem pergunta da Thaís também, que eu vou pedir para ela repetir para mim aqui nesse segundo tempo. E a bacana. gente dá a sequência desse papo. Se você me permitir, quero fazer isso com você. Olha, eu estou em quarentena, porque eu sou idade de risco. Eu vou fazer 63 anos, né? Então, eu não tenho saído de casa. Eu continuarei aqui o quanto tempo você precisar. Eu não vou Tá a bom. lugar nenhum, Então vamos tá? lá, vamos até meia-noite. Vamos lá. Tá, Vamos lá então. tá bom. Então tá, eu vou encerrar essa primeira Tá bom. parte. Já na sequência, começo outra para a gente Então, começar com a pergunta do Rogério, de como foi a sua evolução na tá segunda bom. temporada no Kansas State, se deveu a quê? E Tá. eu ia falar Zé Butinudo, que foi um grande locutor aqui em Rio Claro. O Zé Boquinha colocou que você, Agra, tem em É, comum o fato de ter jogado na mesma faculdade do maior jogador da história de Rio Claro, o Askia Jones. Então, ele isso, fez essa isso. colocação Oh, aqui muito boa. verdade, verdade, verdade. Muito boa. Vamos O lá. Luiz Martinon, muito honrado por ter vestido o nosso manto, Agra. E a Thaís, qual foi o momento mais difícil pelo qual você passou na sua vida? Qual lição que você tirou disso tudo? Eu vou emendar na sequência dessa próxima live. Então, até já, Agra. Daqui Tá a bom, menos de um combinado. minuto a gente começa de novo. Até já. Combinado, fechado. Valeu. Até mais. E aí, tudo bem? Vamos ao segundo tempo com o Eduardo Agra. O primeiro tempo foi extraordinário, né? O Agra tem muita história para contar e a gente vai continuar agora. Agora ele vai falar sobre alguns causos dele. Tem muita história boa e o Agra vai começar já com a gente. Um abraço para o Zé Boquinha, que prazer tê-lo aqui, o Luciano Andrade, Fábio, o Rogério, o Alexandre Pesotti, o meu amigo Renatão Esmirmal, a Thaís Nadruz Almeida, o nosso querido Agra já está com a gente começa nessa sequência já da primeira parte do Eduardo Agra, ex-atleta profissional de basquete, seleção brasileira, ESPN Brasil agora como comentarista. A gente vai conversar com ele já. Um abraço para o Lucas. Eu estou impressionado que o Zé Boquinha está acordado até agora. Impressionado. Porque ele normalmente, ele não tem aguentado nem a novela, ele não tem aguentado depois do Pois Jornal é. Nacional. Imagina estar acordado até essa hora. Muito obrigado, José Roberto Lucas. Pois é, muito obrigado, Zé Boca. Obrigado. Que bom que a novela não seja tão boa igual essa prosa aqui, viu? O Rogério perguntou o que se deve à sua evolução Tá, profissional no Kansas State na sua segunda tá. temporada. O que mudou Porque é o da primeira seguinte, para a segunda? invariavelmente, isso é normal com a maioria dos calouros, que eles chamam, que são os freshmen, que são os homens de primeiro ano, eles normalmente eles jogam menos do que a maioria dos outros jogadores, porque eles têm que adquirir experiência, né, nesse primeiro ano. Então, no meu primeiro ano lá, para variar, eu sou um cara que tenho muita sorte. Eu saí daqui do Brasil para ir. Desculpa, que é engraçado. Tava de saco cheio, jogava pouco, 5 anos no banco, queria ir embora, etc, etc. Então, quando eu cheguei lá, eu jogava na posição 2, tá? Quando eu saí daqui, eu jogava na 2 e na 3, tá? Mas eles me recrutaram como sendo um jogador da posição 2. Aquela época não tinha vídeo que você mandava pro cara. Não tinha jogo no YouTube, na internet. Então, os caras tiveram que confiar na palavra do Larry Williams, que era o americano que jogou no Sírio.
Então falou, ó, esse cara ele joga assim, 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 assim. Eu tenho 1,96 m. Aí, o cara que era o primeiro assistente técnico lá tinha sido companheiro de quarto dele na universidade 4 anos. Então o cara confiava cegamente nele. E os caras falaram, ah, mas ele não consegue jogar de um. Aí o Larry falava, de um não. Só joga de dois. Aí fui embora. Quando cheguei lá na minha primeira temporada, Serginho, quem que jogava na posição 2? O Rolando Blackman, o All-American, o futuro Hall da Fama, entendeu? Quer dizer, então esse primeiro ano, além de no passado, naturalmente, jogadores de primeiro ano jogarem pouco, a não ser que sejam excepcionais, entendeu? Aí o cara já joga direto. Mas se o cara for médio, ou se o cara for bom, mas um bom médio, o cara vai jogar menos do que ele vai jogar na segunda temporada. A partir da segunda temporada, aí sim deu uma engatada, eu joguei bastante na segunda, na terceira e na quarta. Mas na primeira o que aconteceu foi isso. Quer dizer, eu saí daqui, mudei a minha vida inteira, peguei um avião para atravessar o oceano, fui lá para o interior, nos Cafundó de Juda, lá em Kansas, para sentar no banco o primeiro ano também, atrás de um All-American e de um All-Star, que era um cara fenomenal. Mas foi isso que aconteceu. Quer dizer, saí do banco. 5 anos de banco aqui, mais 1 ano de banco lá, 6 anos. O Fábio fez uma pergunta aqui, vou pedir para o Fábio escrever de novo, e também a Thaís, que fez uma pergunta que ficou na outra live, para Tá. a gente não deixar sem resposta. Então, enquanto eles escrevem, como é que foi a Tá. sua experiência de jogar contra Larry Bird e outros grandes craques aí? Então, o Larry Bird eu joguei contra ele na Universidade de 1977, em Sófia, na Bulgária, né? A gente foi jogar lá com a seleção brasileira, ele estava jogando pela seleção americana, ainda jogava em Indiana State, né, na universidade dele, mas desde aquele tempo a gente já podia ver que ele era muito diferenciado, jogava com uma tranquilidade, com uma categoria, né? O Magic Johnson, ele jogava na Michigan State University. Como informação é o nosso esporte, Serginho, me permita só adicionar. Em 1979, a Indiana State de Larry Bird e a Michigan State do Irving Johnson fizeram a finalíssima do campeonato universitário americano. Jogaram na frente de 75 mil pessoas. 79, os dois. 75 mil pessoas. E a audiência na televisão desse jogo universitário, a final, até hoje, ainda é a final de maior audiência da história do basquete universitário americano. Você viu? Formação é nosso esporte. Agora, voltando. Joguei contra ele em Sofia, na Bulgária. Aí, em 1978, a seleção brasileira, que estava se preparando para ir para as Filipinas, fez amistosos aqui no Brasil contra a Universidade de Michigan State, que jogava o Magic Johnson. Tá? 78. E o Carioquinha e o Fausto, que eram os armadores da equipe, eles eram menores, né? E o Magic Johnson, como você sabe, tem 2,5 metros. Então eu acabei jogando bastante nesses jogos, principalmente por causa da defesa, né? E ele era um cara jovem, né? Em 78, era o primeiro ano dele na universidade, e alguém falava, ó, tem um tal de Johnson aí que ele joga bem, cuidado com ele. Os caras americanos falavam, né? Mas e era já fantástico, né? Então eu tive a oportunidade de jogar bastante minutos marcando ele aqui no Brasil. Porque como os meninos eram menores, o Fausto e o Carioca, e eu tenho 1,96 m, naquela época eu tinha 1,96 m, agora já encolhi 1 centímetro. Tinha 1,97 m, aí marcava ele lá. Outro cara que eu tive a oportunidade de jogar foi o Isaiah Thomas, quando ele jogava na Universidade de Indiana, do Bob Knight. A gente jogou em Bloomington, num ano, depois no segundo ano dele ele jogou lá em Manhattan, Kansas. Então tive a oportunidade. Eu joguei contra grandes atletas que depois na NBA que viriam. Eu joguei contra o James Worthy, de North Carolina. Eu joguei contra o Sam Perkins, de North Carolina. O Al Wood, o Jimmy Black. Eu joguei contra o Byron Scott, que foi técnico, jogou no Lakers naquele Showtime, aquele time do Showtime. Então eu tive a oportunidade nos meus 4 anos lá, como a gente era sempre muito bem ranqueado, tanto dentro da conferência como fora da conferência, nos jogos antes das conferências, a gente viajou muito o país, jogou contra grandes universidades. Então, para mim foi uma experiência fantástica. A Thaís perguntou aqui, Agra, qual foi o seu momento mais difícil dentro dessa sua caminhada e o que você
tirou de lição para si? Então, cara, o momento mais difícil, deixa eu pensar aqui, viu? Aí o cara vai falar assim, pô, esse cara é metido. Pra ele não teve momento difícil porque ele é fudidão, desculpa o palavreado. Mas não é nisso, não. Eu tô pensando porque teve momentos, obviamente, só de você ficar longe da família muito jovem e dos amigos, já é um momento muito difícil. Muito difícil. Por exemplo, essa coisa de quando me formei, eu tinha muito na cabeça, eu devo ficar aqui, fazer a vida aqui, ou eu devo voltar para o Brasil e correr atrás do meu sonho de ser olímpico novamente. Eu tenho chance lá de ficar uns 6, 7 anos ganhando um dinheirinho, né, para comprar alguma coisa, um lugar para morar, etc. Então eu fiquei uns 3 meses, Serginho, nesse dilema, sabe, depois que eu acabei a faculdade. Eu ficava em dúvida. Então esse momento para mim foi muito difícil de decisão, né, porque eu tinha uma oportunidade de ficar lá e talvez fazer a vida por lá, ou voltar para cá e tentar começar a batalha tudo de novo, sabe? Que a minha batalha ainda continuava sendo ir para a Olimpíada. Aí eu falei, cara, eu não posso ter feito tanto sacrifício para falar, não, eu vou pelo caminho mais fácil aqui, porque eu tenho um diploma americano, eu tinha lá uma situação afetiva, amorosa, que dava para pensar em ficar por lá, entendeu? Aí, cara, mais uma vez eu aceitei o desafio e falei, vou embora. Vou tentar ir para a Olimpíada de novo. E fiquei com medo, né? Porque eu achei que não ia dar certo. Quando cheguei, eu vi que já estava tudo preparado, né? Com a vitória do pré-olímpico, eu realmente temi. Mas falei, não, vamos lá. Aí acabou dando certo, graças a Deus. Né? Então esse momento aí foi muito difícil esse momento para mim. Me encheu de dúvidas. Pois é. O Rogério está perguntando aqui, o Agra, se você acha que o Steve Kerr será o melhor técnico da NBA em breve. Eu já acho que ele é subestimado, de saída. De saída eu já acho que ele é subestimado. Né? Porque já ganhou esses títulos aí todos. Né? Não sei se você sabe uma curiosidade. O emprego que ele tinha antes de virar técnico do Golden State, ele era nosso companheiro de ESPN. Ele era comentarista de basquete. E o técnico do Golden State naquela época era o Mark Jackson, tá? Que jogou em muitos anos, Indiana Pacers, NBA, St. John's, etc. E eles trocaram de lugar. O Mark Jackson veio para a ESPN, que está lá até hoje, e o Steve Kerr foi seu técnico. E aí ele trabalhou com o Greg Popovich, foi campeão com o Greg Popovich. Ele trabalhou com o Phil Jackson, foi campeão com o Phil Jackson. Trabalhou na Universidade do Arizona com o Lute Olson, que foi grande amigo do Zé Boquinha. É grande amigo do Zé Boquinha, não é mais técnico, mas é grande amigo. Então ele trabalhou na carreira, cara, com esses 3 grandes técnicos. Fora isso, era um jogador que a gente chama que tinha a leitura de jogo muito clara. Era um jogador que tinha um QI de basquete muito alto quando jogou nos times por onde passou. Né? E não tem esses 5 títulos da NBA como jogador à toa. Né? Então, ele tinha tudo para dar certo e ser um grande técnico. Aí chegou aí no Golden State, ele fez a mesma coisa que ele viu o Popovich fazer e o Phil Jackson fazer, que é delegar. Então ele tinha um grande assistente de defesa, o Ron Adams, que está lá até hoje, como consultor de defesa, né? E ele sempre teve um assistente de ataque, uma época era o Lute Olson, outra época era o Mike Brown, ele sempre teve alguém para dar um apoio para ele. E ele tem uma coisa que ele não acredita que ele sabe tudo. Então ele divide com os jogadores. Ele sabe lidar com o psicológico do jogador. Então ele tem aquele Draymond Green, não foi ter um chilique, em vez de ele ir para a imprensa ou para não sei aonde e brigar com o cara e discutir, não, ele dá a bronca discretamente, né? E com o cara, ele trata com cuidado, com todos eles, sabe? Então, psicologicamente, ele é um cara que tem os jogadores na mão, o Steve Kerr. Eu acho ele um grande técnico e eu acho que ele, nesses anos todos que ganhou esses títulos, todos falam do Curry, do Thompson, do Draymond Green, disso, daquilo, e eu acho que ele é muito subestimado como técnico na NBA. E é um cara que está sempre, né, Serginho, se você acompanha, está sempre expressando o que ele pensa, né? Opiniões políticas, agora, por exemplo, com esse problema lá da injustiça social, do racismo, ele se pronuncia, ele está sempre, ele e o Popovich estão sempre metendo o pau nas atitudes do Donald Trump, né? Então é um cara que se posiciona. Então eu gosto muito dele, eu sou muito fã dele, muito fã mesmo.
Na série Arremesso Final, Last Dance, lá da Netflix, Last Dance. ele no momento lá mostra que o Steve Kerr encarou o Jordan e não teve nem aí, chamou o Jordan pro pau, pra porrada mesmo, né? Quer dizer Exato, que mostra um pouco da sua personalidade. não, a personalidade forte que isso ele faz com os jogadores dele lá no dia a dia. Ele peita quem quiser crescer para cima dele. Só que ele faz de uma forma discreta. Ele faz de uma forma interna. Então, às vezes, você nem sabe, mas aconteceu. Entendeu? E ele teve uma vida difícil, né? O pai dele era um diplomata americano e que depois virou diretor da universidade lá no Líbano, né? E ele foi assassinado lá. E o Steve Kerr era pequeno, né? Vivia. E ele fala que ele agradece muito ao basquete, que ele começou a se dedicar mais e mais depois da morte do pai, porque ajudou ele a tirar a atenção para esse acidente que tinha acontecido e ele começou a se dedicar mais ao basquete. Foi um All-American lá na Universidade do Arizona com o Lute Olson, amigo do Zé. A carreira dele é brilhante, brilhante. É brilhante. E ele fazendo mal comparando aqui da minha parte e até bem comparando com a sua parte, nós tivemos o prazer de trabalhar, de trabalhar junto e os nossos pais verem a carreira que nós seguimos. Uma das tristezas do Steve Kerr foi justamente não ver o pai não ver as conquistas, grandes conquistas que ele teve na NBA. Exatamente. Aquela parte na série que a mãe fala sobre o relacionamento deles, né, com o pai, quanto eles eram próximos. É bem tocante também, né? Mas a mãe pelo menos viu, né? A mãe pelo menos viu tudo. Pois é. O Guilherme Pinto Montenegro, meu primo Guilherme, pergunta: é hoje? E hoje, no basquete brasileiro, quem você, Agra, vê que pode ser um grande jogador? Eu acho que a gente tem, obviamente, né, essa geração mais veterana, né, que já teve aí muitas glórias, tanto aqui como na NBA, Leandrinho, Anderson Varejão, o próprio Alex, né, o Nenê é um grande jogador. O Nenê é o jogador mais injustiçado da história do basquete brasileiro. Eu fico nervoso quando eu tenho que falar sobre esse assunto. O Zé estava comigo lá no Rio de Janeiro, quando ele veio jogar aqui pelo Washington, né, e ele foi vaiado por 12 mil pessoas. Eu falei, como é que esse cara... E era um cara que, às vezes, brigava com os dirigentes para que os companheiros tivessem melhores condições de trabalho, né? E ele dava a cara para bater, acabou virando vilão, e é um cara muito legal, muito bacana, educadíssimo. E na minha opinião, pode até criar polêmica, foi o melhor jogador brasileiro que a gente teve na NBA. A gente tem o Thiago Splitter campeão, o Leandrinho campeão, que jogou muito, foi sexto homem e tal. Ninguém teve uma carreira tão produtiva e duradoura como o Nenê, na minha opinião. Ponto. Agora, voltando ao assunto, os mais novos, eu acho que a gente tem alguns talentos aí. O Lucas Dias, eu gosto muito. O Didi, que está na Austrália, foi draftado pelo Pelicans. Eu gosto muito do Iago. Eu gosto muito do Léo Mendel. Eu gosto muito do Jorginho, de São Paulo, que jogou muito bem essa temporada no NBB. Eu não gosto de fazer essas listas, porque eu não quero esquecer ninguém e ser injusto. Se eu estou esquecendo, me desculpem. Mas que vem à cabeça agora nesse momento, eu acho que esses 5, esses 6 são muito bons jogadores. Eu acho que tem tido agora mais oportunidades, a partir de agora vão ter mais oportunidades, né, de aparecer. São bons jogadores, eu gosto bastante desses novatos aí. Ô Agra, você acabou de falar, veja como é o destino, né? Você acabou de falar que não gosta de fazer lista, mas o Alexandre Pesotti pergunta: qual é o seu time dos sonhos? Essas perguntas aí, os caras sempre me deixam na saia justa. Ele fala da NBA de todos os tempos, é isso? Sei. Não, vou tentar interpretar a pergunta do Alexandre e vou então dar uma pitada boa aqui. O melhor time, o time dos sonhos que você jogou ou enfrentou, estava lado a lado ou estava contra você, e de todos os tempos, incluindo jogadores que surgiram depois da sua aposentadoria. Então, 2 times aí. Compliquei isso agora. Aqui no Brasil, né? Então, olha, Brasil no Brasil, e exterior. No Brasil, eu tenho que falar que é o time do Sírio, porque o time do Sírio naquela época, em determinados momentos, a gente chegou a ter, não todos ao mesmo tempo, mas aquele time que jogava junto, tá?
Mas em outras épocas diferentes, nós tivemos 7 jogadores olímpicos. 7. A gente teve 3 jogadores que naquela época, se você fizesse qualquer seleção da FIBA no mundo e escolhesse os 10 melhores do mundo, o Marquinhos, o Oscar e o Marcelo estariam nessa lista. Né? Aí tinha o Dodge, que era vou falar uma expressão mais popular, que era quem mandava na bagaça. No fundo, não eram essas 3 estrelas. Quem mandava na bagaça, no fundo, era o Dodge, que era o capitão e exemplo. Né? A gente tinha o Larry, que tinha jogado em alto nível em Kansas State, tinha jogado um pouco na NBA, na Itália, na Espanha, na Holanda e no Brasil. Um americano que não fazia muito ponto, mas que para o nosso time ele caiu assim, ó, que nem uma luva. E na reserva você tinha Marcelo Vido, José Carlos Sayane, o Zé Galinha, Eduardo Agra. Esses 3 reservas, eles foram olímpicos. Os 3. Então esse para mim era o time dos sonhos que fala que eu joguei, né? Que eu joguei. Agora eu joguei em umas seleções brasileiras também que eu vou te contar, viu, Serginho? Seleção de 78, cara, era muito talentosa. Demais. Não foi terceiro lugar à toa. Porque tinha o Bira e o Hélio, da geração anterior. Aí tinha o Fausto, o Carioca, o Adilson, o Robertão e o Marquinhos. 5 talentosíssimos. E depois tinha a geração mais nova. Oscar, Marcel, Gilson. Esses 3 eram fogo. Marcelo Vido e eu, que éramos os homens de ficar com a bunda sentadinha, quadradinha, viajando o mundo inteiro, assistindo a seleção brasileira. Uma coisa mais engraçada é que não é folclore, é verdadeiro. Último treino da seleção preparando para ir jogar contra a Itália, tá? Pelo terceiro lugar, o professor Ari Vidal falou assim, ó, vamos dar aquela preleção, é aquele suja-roupa, né? Você conhece o suja-roupa, né? Você põe a roupa, sai do hotel, bota a roupinha de treino, vai lá, faz nada, só suja a roupa e volta pro hotel. Sabe aquele? Você dá umas arremessinhas e vem para casa. É o famoso suja-roupa. E aí, o Ari Vidal fez aí aquela preleção, era muito bom de papo, né? O Ari era ótimo, um cara inteligentíssimo. Aí depois ele falou assim, agora vocês vão fazer o seguinte, cada um de vocês, com o seu parceiro, vocês vão tentar arremessar do lugar que vocês poderiam arremessar no jogo. Tá bom? Tá bom. A gente tinha eu, Marcelinho e o Robertão, a gente era os caras que jogavam menos, né? Então a gente tava sempre junto, tava sempre no banco, a gente, uma vez ou outra, assim, fora da quadra, a gente brincava muito, né, com esse aspecto, a gente levava na brincadeira. O Robertão falou assim, Marcelinho, Pernambuco, vocês 2 ficam lá, embaixo do aro, eu vou sentar aqui no banco e vou arremessar as bolas. E vocês ficam pegando e pondo de volta pra gente. E aí, cara, a gente achou. Eu falei assim, eu era muito assim, medroso, mais tímido. Eu falei, cara, a gente não vai levar bronca, Robertão. Ele falou, Pernambuco, vai por mim, fica tranquilo. Cara, ele começou a arremessar as bolas e os caras começaram a perceber lá do outro lado, a comissão técnica, o Ari, o grande Valdir Bocaro, que foi campeão do mundo. E os caras caíram numa gargalhada, cara, numa risada. O treino parou completamente, né? Aí ele falava, agora vem você aqui, Marcelinho. Aí o Marcelinho arremessava, ficava eu e ele pegando lá. E o Ari morreu de rir, agradeceu depois o final para dar uma descontraída, todo mundo tenso na manhã do jogo para disputar a medalha de bronze, né? Mas são histórias engraçadas. E foi agora um jogo vamos ver. difícil, né? Foi um jogo muito difícil esse completário, foi difícil. Né? O Marcel meteu uma bola praticamente do meio da quadra, né, pra gente ganhar o jogo, e acabou o tempo. Ele meteu a bola, acabou o tempo. Quer dizer, se naquela época tivesse linha de 3 pontos, né, que não tinha, valeria 3 pontos, né? A gente ganhou de 1, teria ganho de 2. Mas aquilo ali foi fenomenal, muito legal. Inesquecível também. A outra pergunta era um outro time qualquer, por exemplo, se eu fosse fazer um time da NBA, por posições, hein? Eu guardaria as posições. Seria, ó, o Magic Johnson na posição 1, o Michael Jordan na 2, o Larry Bird na 3, o LeBron James eu colocaria ele de 4 e eu colocaria o Kareem Abdul-Jabbar de pivô na 5. Então o Larry e o LeBron podiam ser 3 e 4, 3 e 4. Esses caras, eu vi o Larry Bird praticamente, eu cheguei em 79, ele entrou na NBA com o Magic em 79. E lá, esses primeiros 4 anos que eu estava lá, a televisão americana, obviamente, quando perceberam o que tinha na mão, esses caras jogavam dia sim, dia não.
tem muita gente que você pode pôr. Então você pode falar do Kobe Bryant. Eu vi o Julius Erving jogar num altíssimo nível. Hakeem Olajuwon, Tim Duncan. Você tem muita gente. Mas os meus 5 seriam esses, para começar. Você viu Magic, então o Dr. G, você viu então? Eu vi o Dr. J quando eu cheguei lá também. Ele era o cara da liga. É. Entendeu? Com o Philadelphia 76ers. Então eu fiquei muito fã desse cara, porque além de um excepcional jogador, ele tinha uma postura como pessoa, como homem, uma coisa invejável, sabe? A forma de tratar todo mundo, né? Mas eu vi o começo do Magic e do Larry Bird. E depois, nos próximos 4 anos, a televisão explorava muito esses 3 caras na TV. Então a gente via esses caras diariamente, praticamente. Então eu vi muito esses caras jogar. Então, repetindo, ó, para gravar aí. Magic Johnson, Michael Jordan, vamos pôr o LeBron de 3, o Larry de 4, o Kareem Abdul-Jabbar de 5. O Zé Boquinha tem um time diferente. Mas ele tem um time diferente, ele coloca o Bill Russell. Bill Russell. O Zé Boquinha. Porque ele e o Bill Russell jogavam quase igual, né? Ele tem um lance do Bill Russell lá, uma foto lá que ele tem. Muito legal mesmo, muito bonita a foto. E o Zé Boca de técnico, então. O Zé Boca podia tomar conta desse time aí, mas não tem nem dúvida. Agora ele fez uma pergunta sobre o Askia Jones, né? Não, ele colocou que você jogou na mesma universidade do melhor jogador da história de Rio Claro, que foi Askia Jones. Sim, com certeza. Mas épocas diferentes, né? Mas ele também foi um grande nome lá. O Rolando Blackman, tem alguns outros, mas se você fizer uma seleção dos 5 melhores jogadores da história de Kansas State, o Askia Jones está lá com certeza. E o pai dele, o Wally Jones, jogou no Philadelphia 76ers e foi campeão pelo Philadelphia 76ers. Kansas State tem muita história, viu, Serginho? Então, você viu The Last Dance? Vi. Então você viu lá o técnico, assistente técnico, Tex Winter, que era o cara que criou a ofensiva dos triângulos, né? E que apareceu para o mundo lá no Chicago Bulls. Só que, nos anos 60, ele foi técnico de Kansas State. E ele já usava, isso tem até no YouTube um videozinho, naqueles tempos antigos, né? Não a arena, mas o ginásiozinho que a gente treinava lá embaixo, às vezes, não treinava sempre na arena, o nome do ginásiozinho é Tex Winter Gym. A sala de reuniões que os técnicos tinham com os jogadores, na minha época já, se chamava Tex Winter Reunion Lounge. Entendeu? Ele foi técnico de Kansas State. E ele já jogava com triângulo nessa época. Podem procurar no YouTube, Tex Winter, o vídeo, aparece aquelas imagens antigas, em preto e branco, mas ele treinando o triângulo lá com o pessoal de Kansas State. O Agra, você jogou contra o Isaiah Thomas, a Marcela Congro. Tá perguntando se você, na verdade é o esposo da Marcela que tá usando aí. Precisa criar um Instagram pra você, cara. Não fica usando da patroa aí o Instagram, pô. Que varza é essa? Ele perguntou aqui pra mim, né, o esposo da Marcela, se o Isaiah Thomas era realmente um bad boy. Então, nessa época aí, cara, ele jogava em Indiana e o técnico dele era o Bob Knight. Ele jogou 2 temporadas lá. E o Bob Knight, cara, talvez tenha sido, na história, o técnico mais linha dura do college basketball, durante muitos e muitos anos. Tá? Ele acabou saindo da Universidade de Indiana, onde ele tinha sido 3 vezes campeão nacional, né? Porque ele teve um episódio de, fisicamente, né, interpelar o jogador dele. Depois foi para Texas Tech, ficou lá também 12 anos, saiu também com um episódio ruim. Essa coisa de jogar cadeira na quadra, ele tem um episódio muito engraçado, tá? Lá, jogando em casa, que ele pega uma cadeira e ele arremessa a cadeira que atravessa a quadra. O Bob Knight. Então era um cara muito linha dura. Então o Isaiah Thomas, quando eu joguei contra, já era excepcional. Mas não era um trash talker, que a gente fala, não ficava provocando ninguém. Não, ele jogava dentro de uma disciplina excepcional, porque ele não tinha moleza com o Bob Knight. Esse episódio do Bob Knight, viu, é engraçado? Ele uma vez foi num talk show à noite falar sobre esse episódio. E ele falou pro cara, tá? Você vê como as pessoas julgam você mais por causa do seu histórico? Tinha uma senhorazinha do outro lado da quadra sentada, pedindo uma cadeira, e ninguém dava. Eu vi e joguei a cadeira para ela.
Uma boa Mas desculpa, né? Uma boa A Zé desculpa. Thomas, a época que eu joguei, ele era fenomenal. Já era muito fora do padrão. É. O Camisa do Sírio, qual que é essa história aí? Boa, que você deixou da outra Então, live o para Camisa do agora. Ciro é assim. Eu tinha jogado 14 no clube português. 14, seleção pernambucana. Cheguei no Sírio para ser juvenil. No juvenil, o diretor falou assim, do juvenil, falou, ó, tem uma camisa que você joga. Eu falei, não, a camisa que tiver. Eu não podia chegar com 17 anos de Pernambuco querendo camisa. A camisa que você tiver, aí você me dá. Coincidentemente, o cara me deu a 14. Tá? E naquela época, Serginho, você não tinha DDD. Então, o meu programa de domingo à tarde era ir para a Telesp, na rua 7 de Abril, aqui em São Paulo, no centro, para ir no posto telefônico para falar com a minha família. Liguei, falei pro meu pai, pá, consegui a camisa 14, ninguém queria, sobrou para mim, é minha. Tudo bem, feliz da vida. Fiquei lá 7,5, 7,6 com a 14. 7,7, um dia o grande diretor Rui Dipp, que foi quem me trouxe para cá, Dona Olga, a esposa dele, me levaram para morar na casa dele no primeiro ano, porque eu era muito novinho, não me queriam em República. E hoje eu tenho ele como um pai, tem também 93 anos. Tá? 93, falei com ele ontem. Continua também muito lúcido, muito bacana. É a minha segunda família. E é a minha primeira família aqui em São Paulo. A Silvana, o Zeca, irmão dela. E aí, ele me chamou e a gente sempre ia, Serginho, de domingo, por exemplo, comer pizza. Numa pizzaria famosa aqui em São Paulo chamada Camelo. Não sei se você já foi. Mas é Não, tradicional. Só que a gente sim. sempre ia e ele sempre levava a família. Ia eu, ele, a dona Olga, os filhos, comer pizza no Camelo. Um dia ele falou assim para mim, e era sempre domingo. Um dia, numa quarta-feira, depois de um treino, como eu morava na casa dele, ele falou assim para mim: vamos comer uma pizza no Camelo hoje? Aí eu falei: vamos, Doc, mas são 10 horas. Ele falou: não, mas tudo bem. A Olga e as crianças não vão, vai só eu e você. Aí eu achei estranho. Eu falei: pô, eu tô indo direitinho na escola, porque ele pegava no meu pé por causa da escola. Tô indo direitinho na escola. Não fiz nenhuma bobagem na casa dele. Não fiz nenhuma bobagem aqui no clube. Por que será que esse cara tá querendo me levar a comer pizza? Vamos lá. Conversando, ele enrolou, enrolou, enrolou. Lá bastante ele fala assim: ó, eu vou precisar da sua camisa 14. Eu falei: como assim? Doctor, eu tô aqui há 2 anos com ela, é minha camisa desde pequeno, o senhor sabe disso. Ele falou: filho, você vai ter que me ajudar, mas eu vou precisar dessa camisa 14 aí de qualquer jeito. Aí eu fiquei um pouco irritado, eu falei: Doctor, não é justo não, sacanagem isso. Porra, tô aqui, cheguei, a camisa ninguém queria, eu peguei, gosto dela, tô com ela, já tô no principal e no juvenil com ela. Sacanagem isso. Ele falou: filho, você vai ver na sexta-feira, eu falo pra você, e aí você vai entender. Você promete que você não vai criar confusão por causa disso? E como eu adorava ele, né, tinha muito respeito, eu falei: tá bom então. Quando chegou na sexta-feira, os caras anunciaram o Oscar, Ô, louco. que usa 14 a vida inteira, né? E aí eu falei: não, Doctor, agora eu entendi, tudo bem. E aí o Oscar, o tempo que ele ficou no Ciro, ficou com a 14, né? E aí a gente tem um programa lá na TV chamado Bola da Vez. Não sei se você já viu esse programa. E o Já Oscar vi, fez esse já programa vi. 2 vezes. Eu fiz com ele 2 vezes. E eu nunca tinha falado pro Oscar, ou para ninguém, porque o Dr. Rui pediu para mim. Ele falou: você não fala isso para ninguém. Porque o jogador que chega aqui exigindo camisa e tal, então você não fala para ninguém, senão os outros vão pegar pilha aí. Aí eu nunca Tá. comentei isso com ninguém, a não ser com a minha família. Tá? Quando a gente estava nesse bola da vez aí, tá? Durante um intervalo, eu falei: ó, cara, eu vim para cá hoje e eu queria falar uma coisa para você que eu nunca te falei. E ele me chama de Dudinha. Até hoje ele me chama de Dudinha. Era o meu apelido lá com os caras. O Dodge também me chama de Dudinha. O Marco não. O Marco sempre me chamou diferente. Mas ele falou assim... Eu falei pra ele: ó, foi isso que aconteceu. Ele falou: mas Dudinha, se você tivesse me falado, eu não tinha pedido. Caiu todo mundo na gargalhada que era mentira. Ele ia pedir de qualquer jeito. Mas foi Lógico, bem, foi bem cedida a camisa, né? Foi bem cedida. foi bem. É. Ela vestiu bem, né? Vamos dizer assim, né? Vestiu Assim, bem. assim. Assim. Ele só usou a 14 lá. É em todo lugar que ele foi, né? E ele era um grande jogador também, né? Era fácil Ah, jogar com ele. cara, era. Olha, eu vou ser sincero pra você. O Dodge era o armador, tá? Ele Tá. tinha que escolher, tá?
para quem tivesse livre, ele soltar a bola. Agora, você tinha do outro lado um gatilho, que nem o Marcel, tá? Então era muito difícil, cara, você fazer essa divisão. E depois disso, você ainda tinha, dentro do garrafão, na minha opinião, o maior pivô que já jogou basquete na história do país. Todo mundo fala ou é ele ou o Bira. Eu joguei com os dois. Eu prefiro o Marcos. Tá? É uma questão só de opinião, de gosto. Quer dizer, então você tinha esses dois gatilhos na lateral, mas você ainda tinha que fazer chegar essa bola lá embaixo. Porque onde a bola não chegasse, tá? Dependendo do dia, alguém reclamava. Não tinha jeito. Tá. Então, nesse aspecto, o Oscar, que tinha essa qualidade enorme de ser um cara muito competitivo, de querer ganhar sempre, de não se entregar nunca, ele tinha também esse lado de, às vezes, querer monopolizar muito o jogo nele. Por quê? Porque ele tinha uma condição excepcional. Na verdade, acima dos outros. Acima do Marcel, acima do Marquinhos. O Marcel também metia muita bola, viu, Serginho? Jogou muita bola o Marcel. Muito, então o Oscar, muito em determinados momentos, ele era complicado. Por exemplo, ele estava num jogo e estava bem. E o jogo estava próximo, ou não estava, ou estava ganhando. Em determinados momentos, ele não gostava muito de sair do jogo, sabe? Sinceramente falando, já falei isso pra ele. E aí, cara, quando ele tinha que falar, quem entrava no lugar dele, sair, quem entrava no lugar dele, de vez em quando ficava constrangido. Entendeu? Porque ele saía Sim. puto, sabe? Batia no banco, não xingava a gente, porque a gente se dava super bem todo mundo. Mas tinha essa dificuldade, sabe? Às vezes quando... Vou falar isso, o Marcelinho vai ficar bravo. Mas às vezes quando o Cláudio trocava, tá? Que é difícil pro Cláudio também, né? Quando Tá. ele trocava os dois juntos. Entendeu? Trocava os dois juntos. Os dois momentos, saiu o Marcelo e o Oscar, entrava eu e o Marcelo Vido, que éramos os reservas naturais deles dois. Aí eu tinha medo, eu falava assim pro Marcelo, ó, você entra no lugar do Oscar, eu entro no lugar do Marcelo. Porque dependendo do dia, era complicado, entendeu? Agora, é assim, isso tudo por causa da natureza competitiva dele, né? Então, eu nunca vi. E isso, por exemplo, a gente viu os especiais do Kobe Bryant, a gente viu o Michael Jordan agora, né, o próprio Magic, o próprio Larry. Eu acho que a maior virtude de todos esses caras, fora todo o talento, se você for ver, sempre foram caras extremamente competitivos. E o Oscar era assim, entendeu? E é por isso que teve tanto sucesso internacionalmente. Você sabe que informação é nosso esporte, hein, Serginho? Não sei se você sabe, mas ele é o maior cestinha da história das Olimpíadas. Oscar. É. O maior. Né? Onde jogou, ele foi cestinha. Ele tem uns vídeos dele no YouTube disputando os campeonatos de 3 pontos nas equipes italianas lá, pô. Então ele jogou muito em tudo que era lugar e tem muito a ver com essa competitividade dele. Ele conta uma história que ele foi no training camp do New Jersey Nets, na época New Jersey, não era o Brooklyn, e ele falou assim pro técnico, ó, se você me der 20 minutos por jogo, eu vou fazer 20 pontos, eu vou fazer 1 ponto por minuto. E ele fez 5 amistosos, eu acho. Todos os jogos ele fez isso. Entendeu? Então o arremesso dele, cara, era muito letal, né? Trabalhava muito, treinava muito. É isso aí. Muito bom. O Rogério está perguntando, Agra. E aliás, a Maristela. O Rogério aqui não tem o Instagram? O Rogério aqui não tem o Instagram, não. Né? Não. O Rogério tem. É o marido da Marcela, que precisa criar um Instagram logo aí. O Rogério está colocando aqui, e até aproveito e mando um abraço para Maristela, para o Flávio, que estão te elogiando aqui. E aqui na sequência eu vou mandar uma pergunta do Rodrigo também, que está com a gente. Um abração para o Rodrigo. O Rogério está perguntando qual a sua opinião sobre a NBA na Disney. Então, vai ter que ser, né? Eu acho que vai ser uma coisa completamente atípica, diferente. Eu acompanhei alguns jogos do campeonato alemão aqui pela ESPN, né, pela Fox, que estão mostrando. Eu vi alguma coisa do espanhol ontem também, né? Sem o público, Serginho, eu acho que fica muito estranho, né? Fica muito estranho. Fica estranho para todo mundo. Eu acho que fica estranho para os jogadores, fica estranho para o público que está em casa, vai ficar estranho para a gente que vai narrar e comentar esses jogos, né? Agora, é uma forma mais segura possível, né? Os 22 times lá, você não pode sair de lá,
se você sai, você tem que ficar 15 dias de quarentena. Então, algum jogador, algum staff, algum repórter, se você saiu da bolha, você tem que ficar 15 dias de quarentena para poder voltar. Vai ser uma forma segura de testar, de jogar, quer dizer, antes de treinamento, antes de jogo, todo mundo é testado, né? Então eu acho que não poderia ser de outra forma na situação atual que a gente tem. Não é o ideal, não é o ideal, mas é melhor do que não ter nada. Então a forma como eles fizeram, o formato são 22 equipes, 8 jogos para cada equipe antes de chegar aos playoffs, para eles pegarem ritmo, e aí depois já vai direto para os playoffs. A ideia é que no dia 12 de junho a temporada seja encerrada. Então iria de 31 de julho até 12 de outubro. Vamos ver se dá certo. Eu estou torcendo, eu estou com muitas saudades da NBA, do trabalho. Eu gostaria que realmente a gente tivesse a oportunidade de voltar. O Rodrigo Abreu pergunta se você acha que vai rolar algum documentário do Magic Johnson. Não, já tá parece que encaminhado. Aí negociações já fecharam. Diz que em 2021 sai esse documentário, que eu acho que é outra figura também emblemática, né? E é um cara que tem uma personalidade contagiante, né? Depois de tudo que ele passou na vida, né, Serginho? Mas anteriormente também, era um cara que onde chegava aquele sorriso dele, até na própria quadra, né? Contagiava todo mundo, né? Espectadores, jogadores, técnicos, e jogava muito, viu? Jogava muito. E era outro cara também competitivo a dar com pau, né? Não tinha tempo ruim para ele. E eu acho que vai sair sim esse documentário, que está bem adiantado aí as negociações. Tomara. Eu quero mandar um abraço aqui para o Alexandre Pesotti, para o Rogério Siqueira Sanz, o meu ex-patrão Paulo Roberto Bortolotti, minha querida Maristela Ferreira Tório, minha quase vizinha Érica Isler Lopes, a minha querida Thaís Nadruz da Almeida, o Flávio Dezão, meu amigo de colégio, Zé Boquinha, que não dormiu ainda, um abraço para ele, um abraço para o Fernando Guimarães, Corrida, do FG Treinamento Personalizado. Ele é professor de Educação Física em Pernambuco, em Recife. Um abraço para o Fernando. Legal. Que legal. A Margui Traveler, que também, o Rafael Strapson Fátio, a Fernanda Haddad também, que foi um bom tempo aqui com a gente, muito obrigado. O Rodrigo Augusto Soares Abreu, o grande Walter Roese, que nos dá o prazer de sua presença aqui também. Grande Walter. Meu amigo, grande cara. Quantas histórias boas. Eu já ouvi falar muito dele, um abração. O Luiz Martimon. Olha, eu vou. Se fica tranquilo, Serginho, que agora eu vou, quando acabar, eu vou marcar para você os seus próximos convidados, porque Jefferson Sobral, você precisa levar. O Walter Roese jogou no Corinthians, jogou no Monte Líbano, jogou em 4 divisões diferentes nos Estados Unidos. Ele é o único jogador brasileiro da história, talvez até americano, que tenha jogado na Divisão 1, na Divisão 2, no Junior College. Ele jogou em 4. Depois ele foi assistente técnico de algumas grandes universidades americanas de Divisão 1, tá? E atualmente, nos últimos 2 anos, ele é o head coach da NBA Academy no México. Então, esse cara jogou em todos os grandes clubes aqui, foi campeão pelo Monte Líbano, jogou no Corinthians. Então, esse cara vale a pena se conhecer para ele falar até sobre o basquete internacional nessa faixa etária aí, sabe? De 18, 17, que ele acompanha bastante, 16. Grande cara e grande amigo, grande treinador, grande pessoa. Walter Roes, vale a pena. Eu me lembro dele da época do grande, da grande rede Bandeirantes, que tinha no domingo uma faixa nobre do esporte. Muitas vezes o Luciano do Vale falava do Walter Roese, enfim, muitas vezes. Um abração para ele, um abraço para o Diego do Rosa, a Cláudia Trombolato, o Rogério Fernandes, o Pedro Roberto Júnior Goldoni, Rafael Magalhães Almeida, o Luiz Martinon, como falei, e que estavam aqui acompanhando a gente, a Marcela Congro e seu esposo, que estavam acompanhando a gente aqui nesse momento. E precisa fazer o Instagram. E precisa fazer o Instagram dele. Vamos fazer uma campanha, subir a hashtag aí, faça o Instagram. E o Zé Boquinha, complete a frase. Eu só durmo às 2 da manhã, seus, e 3 pontinhos aí. Então. Um beijo para Ana também, Zé. Dá um beijo para Ana. O Zé é uma pessoa muito especial, tenho muito que agradecer ao Zé Boquinha, porque pelo Zé Boquinha eu tive a honra de conhecê-lo
É um prazer enorme para mim ter entrevistado você. Amanhã eu faço 16 anos de rádio e eu ganhei um grande presente, um grande amigo, uma pessoa que tem muita história para contar, que é você, Eduardo Agra, e quero te convidar para próximas lives aí, porque eu acho que você não contou nenhum 20 avos de tantas histórias que você tem aí. Muito Então, obrigado, Serginho, Agra. não, eu que agradeço a você. Como eu falei para você, eu te vi pela primeira vez fazendo uma live com o Zé, né? E eu gostei tanto da forma como você conduziu e como você entrevista e como você usa essa capacidade de jornalismo que você tem, mas de todas as lives que eu fiz desde o começo, tá? Eu nunca me senti porque pode ser que vocês não acreditem, mas eu, por essência, eu sou uma pessoa muito tímida, muito fechada, tá? Quando eu começo a falar, eu desembesto a falar. Mas da parte leve e das risadas que eu dei hoje com você na live, isso eu realmente dou todo o crédito para você, que me deixou completamente à vontade, a conversa foi completamente suave e leve. Eu nunca dei tanta risada numa live como hoje. Depois eu vou confirmar, mas eu tenho quase certeza. Então, para mim foi um grande prazer. Eu me diverti muito. Contei histórias aqui que, às vezes, em outras lives, dependendo da seriedade do meu interlocutor ou da coisa mais pesada, mais fechada, eu nunca tive coragem de contar e contei hoje. Então, para mim, eu me diverti muito, gostei muito e eu que fico agradecido a você por esse prazer. Dê um grande abraço para o seu pai, que eu Muito sei que ele obrigado. narrou muitos jogos de basquete, né? Como eu falo, é basqueteiro, né? É. No fundo, acaba virando basqueteiro. Então, dê um grande abraço nele e um grande abraço para você. Eu que fico agradecido e qualquer coisa, eu estou às ordens aqui. Sempre que eu pensar em alguém, com Sim, certeza eu vou te passar aí, porque eu muito sei que obrigado. você vai cuidar dos caras que nem você cuidou de mim. Tá bom? Imagina. Eu não precisei fazer nada. É carro bom, você Imagina. não precisa fazer nada. É. Nada. É A- só Só, deixar, só, só agra- guiar. Só agradecer também todo o pessoal que deu um alô pra gente aí, que ficou com a gente. Agradecer pelas perguntas também, muito bacana as perguntas, e que Muito me bom. fizeram pensar. Como eu falei, foi uma live diferente até aqui de tudo que eu fiz. Muito legal, Muito bacana obrigado. mesmo. O, Agradeço. Qualquer coisa, às ordens. Fala. o Luiz Martinon tá mandando aqui um abraço para Tá? você e Um falou do abraço para ele. Instituto Superação. Dá um alô, Isso, Agra. Tá aí. sim, não, mas com certeza. Esse aí é um projeto social muito legal que existe em Belo Horizonte, em São Paulo. São mais de 1.000 meninos de escolas públicas jogando basquete, 700 aqui, 300 em Belo Horizonte, coordenado pelo professor Flávio Davis. O Luiz é um dos professores lá. Tem o Rodrigo, tem o Rafael, tem o Tiago. Eu não quero esquecer ninguém, eu tenho medo de esquecer. Mas é um projeto bem legal que capacita professores da rede pública para ensinarem basquete nas escolas e tem também 5 categorias competitivas dentro da FPB. Então, eu tenho sido uma espécie de amigo lá deles, eu já fui num camp, eu já fui numa clínica, já fui falar com os pais, já fui falar com os meninos num festival. Eu gosto muito de ajudar esses projetos sociais. Então, um grande abraço para todo o Instituto Superação, muito legal. Vamos combinar, sem ninguém saber, abrir uma live Tá, meia-noite e 15 para ver se o Zé Boquinha vai acompanhar. Não, né? tá bom. Vamos dizer meia-noite e 15, depois no WhatsApp a gente combina um outro horário, Vamos, para ver se a gente vamos lá. pega ele. Então, um beijo, Zé. Um beijo. Um abração. Valeu, Agra, Serginho. prazerzão, viu? Um grande Puta, abraço. muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Um abraço. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Um abração. Esse foi o grande Eduardo Agra, que me deu o prazer de sua companhia e nos deu aqui. Quero agradecer muito a todos vocês que acompanharam os 2 turnos de live. Muito obrigado. Muito, muito bom mesmo. O Pedro É. Goldo Júnior colocou aqui um grande abraço pessoal da base do basquete do Corinthians. O Luiz Martinon colocou aqui, sem falar do grande Flávio Davis e Roberto Chade. Enfim, olha, muito bom, muito obrigado. Uma boa noite para vocês. A gente vai se falando, me adicione aí no seu Instagram, a gente vai se falando, tem sempre alguma live legal aí que pode te agradar.